Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais e agora para um novo trimensário, um novo trimestre, não é? E temos um novo tema, obviamente, porque a cada trimestre temos um novo tema e o tema que nós iremos estudar neste terceiro trimestre deste ano de 2024 é nada mais, nada menos do que o livro ou o Evangelho de Marcos. É o evangelho mais pequeno dos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, é o evangelho mais pequeno, mais curto, mas ao mesmo tempo muitos eruditos e estudiosos bíblicos dizem que este evangelho de Marcos é um evangelho muito pragmático, ou seja, tem uma mensagem que é muito terra a terra, ok? Pois bem, certamente que nós iremos também aprender algo muito interessante e os irmãos já sabem, eu e o irmão José Eloy, nós gostamos muito de profecia. Por sinal, esta primeira lição começa logo aqui com um quadro profético, aqui nas lições de quinta-feira e sexta-feira também, e sobretudo na lição de quinta-feira. E quero dizer-vos também que, ao estudarmos factos históricos que têm a ver com a vida e com o ministério de Jesus Cristo, nós vamos querer sempre, na medida em que, enfim, for possível e que nós já tenhamos chegado a essa conclusão, fazer uma transposição para os nossos dias. Ou seja, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que, ao estudarmos o Evangelho de Marcos, que aparentemente, digo bem, aparentemente e não só, na realidade também, é um livro histórico, essencialmente histórico, porque se refere ao ministério de Jesus Cristo nesta terra há cerca de 2000 anos atrás, e portanto esses factos históricos são incontestáveis, obviamente, mas a partir desses factos históricos, e isso é algo que nós também queremos enfatizar, nós queremos tirar lições para os nossos dias hoje. Ok? Então, volto a dizer, na medida em que for possível, nós iremos fazer esse exercício, ou seja, não apenas vendo a realidade histórica, claro, essa iremos abordar, inevitavelmente, não é? Não poderá ser de outra maneira, mas sempre que possível retirando lições históricas dos factos históricos para nós hoje, tá bom? Ok, tenho mais uma vez e obrigado, irmão José Eloy, por ter aceito mais um desafio para um novo trimestre. Estamos prontos. E cá estamos e vamos hoje começar, portanto, como diz a lição, o título da lição, o começo do Evangelho. Portanto, vamos analisar quem era Marcos, portanto, o autor do Evangelho. Depois vamos falar um bocadinho vamos analisar sobretudo uma parte do capítulo 1. E vamos ver aqui, eu tenho aqui, preparei algumas coisas interessantes. Quero mostrar-vos um pouco da geografia associada, portanto, à primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Pois bem, isso e muito mais temos para vos mostrar. Já agora, e antes de pedir que o irmão José Eloy faça a oração de início, eu quero fazer aqui um disclaimer, ou seja, não é propriamente um disclaimer, mas é uma chamada de atenção que é a seguinte. Eu e o irmão José Eloy, nós tomamos uma opção, e essa opção é, nos comentários que nós temos feito e queremos continuar a fazer, eu quero deixar isto muito claro aqui, nós tomamos a opção de não nos preocuparmos com o tempo. Nós queremos pegar no tema de cada lição da Escola Sabatina e espremê-la ao máximo, aprofundar ao máximo, analisar ao máximo, para podermos, digamos, tirar o máximo proveito do conteúdo. Para nós, o fator tempo não é preocupação, e já devem ter notado isso, por isso é que nós temos cada revisão ou cada recapitulação da Escola Sabatina, portanto, leva-nos sempre 1h30 a 2 horas. Volto a dizer, não temos a preocupação do tempo, a nossa preocupação é a qualidade, portanto, queremos estar a focar-nos no conteúdo. Obviamente que há pessoas que não gostam de uma recapitulação em tanto tempo. Bom, é assim, ninguém é obrigado a assistir aos nossos vídeos, portanto, só assiste quem quer, e muitos dos irmãos que têm assistido têm apreciado e gostam que nós sigamos esta estratégia de ir aprofundando, não é? É claro que se nós quiséssemos fazer uma revisão em 20 minutos, 30 minutos, certamente que conseguiríamos fazê-la também, mas esse não é o nosso objetivo. Achamos que são lições muito ricas e quanto mais nós pudermos aprofundar, tanto melhor, está bem? Portanto, esta é a chamada de atenção, portanto, se não quiserem ver, pois bem, nós não obrigamos, é óbvio, ninguém a ver, nem sequer fazemos apelo para que nos sigam, portanto, só está mesmo quem quer, mas se o irmão gosta e se conhecer alguém que também acho que possa apreciar esta nossa abordagem das lições, pois bem, partilhe com esse irmão, com essa irmã. E outra coisa, o nosso público-alvo não é qualquer público, é o público adventista do sétimo dia. Portanto,
Este é um manual de estudo da Igreja Adventista do Sétimo Dia para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de modo que deixem-me ser muito claro que o nosso público-alvo é o público Adventista do Sétimo Dia, não é? É claro, é evidente que se há outros que nos queiram assistir, pois bem, serão muito bem-vindos e claro, damos as boas-vindas a esses também, mas não estamos, quando estamos a fazer aqui uma revisão da lição, não estamos em mente dizer, estamos a falar para todas as pessoas. Obviamente que qualquer pessoa nos pode ouvir, mas, repito, o nosso público-alvo são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bom? Está claro? Portanto, este é o disclaimer que eu queria fazer. Creio que eu não falei isto com o irmão José Lói. É isso, está correto, é isso mesmo. Creio que ele concorda comigo. Pois bem, irmão, inicie então com uma oração para que o Espírito de Deus nos possa guiar. Querido Pai, no início deste novo trimensário, nós te queremos suplicar que o Teu Espírito Santo possa estar com o pastor Paulo Cordeiro, comigo, com todos aqueles que irão estudar esta lição, este trimensário, este manual de estudo da Bíblia, e que pedimos-te que ao longo destes 3 meses tu possas estar com todos aqueles que irão estudar, que irão escutar estas lições, que irão ouvir, que irão aprofundar com base nestes comentários, com base nesta lição que estamos a gravar, e que tu nos possas inspirar para compreender aquilo que ainda não tínhamos compreendido até à data, descobrir alguns pontos novos, relembrar até coisas que estavam esquecidas. Nós te suplicamos, querido Pai, que o Teu Espírito Santo faça esse trabalho em cada um de nós, e que o prazer de estudar a Tua Palavra, o prazer de conhecer, de ver o Teu caráter, de te conhecer melhor, que possa estar em todos nós, em todos aqueles que dar esta lição, Senhor. E prepara-nos para a Tua vinda também com base no estudo desta lição. Amém, Senhor. Prepara-nos para um dia estarmos contigo na nova terra, Pai. Então, uma vez mais, que o Teu Espírito Santo esteja com o pastor Paulo Cordeiro e comigo. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado. Muito bem, irmão. Vamos começar pelo início. E o início é o capítulo 1 de Marcos. Aliás, das leituras, portanto, recomendadas nesta lição, portanto, o capítulo 1 de Marcos, portanto, é a principal estudo, e eu sugeri, irmão, a menos que o irmão queira fazer outra introdução, e atenção, esteja à vontade, se for o caso, uma introdução geral ao livro de Marcos ou ao trimensário, esteja à vontade, mas depois eu iria sugerir que nós pegássemos no texto, portanto, de Marcos, e começássemos, portanto, a estudar. Mas, antes disso, também queremos fazer aqui, como a lição faz, uma apresentação do autor. Isso, quem é Marcos, quem foi este Marcos, este evangelista, não é? É verdade que aqui logo no início, portanto, começa por dizer que nenhum evangelho indica o nome do seu autor, é um facto, não é? Ou seja, nenhum evangelho começa a dizer assim, eu, Mateus, escrevi o que a seguir, ou eu, Marcos, ou eu, Lucas, ou eu, João, não. Mas desde os primeiros tempos, cada um dos evangelhos canónicos tem sido associado com um apóstolo, nomeadamente Mateus e João, são aqueles mais evidentes, ou com um companheiro de um apóstolo. Por exemplo, o evangelho de Lucas é associado a Paulo. Isso não quer dizer que Lucas não tenha escrito o evangelho, mas ele aparece como um colaborador de Paulo, e iremos ver depois algumas passagens. E o evangelho de Marcos também é associado a Pedro. Não quer dizer, mais uma vez, que não tenha sido Marcos o autor do Evangelho, mas, portanto, Marcos aparece como também associado a Pedro. Porquê? Porque Marcos acompanhou Pedro durante muitos anos na obra do Evangelho. Então, ao ouvir as pregações de Pedro, ele aprendeu muita coisa sobre a vida de Jesus. Muito bem. Também de Pedro. Exatamente. Então, ele decidiu escrever o Evangelho de acordo com aquilo que ele ouviu do apóstolo Paulo, de acordo com aquilo que ele ouviu de Barnabé, de acordo com aquilo que ele ouviu do apóstolo Pedro. Então ele compilou, tal como Lucas fez, foi uma compilação do seu Evangelho, não é? E decidiu escrever o Evangelho de Marcos. Portanto, ele aprendeu, essencialmente foi do apóstolo Pedro, aquilo que ele escreve no Evangelho de Marcos. De modo que até poderíamos dizer que é o Evangelho de Pedro, porque realmente o que aqui está, ele aprendeu de Pedro, ele ouviu de Pedro. Mas reconhecendo sempre que quem escreveu, quem redigiu o Evangelho terá sido Marcos. Marcos, já agora, Marcos é o nome, digamos, mais curto, mas o nome, enfim, o nome próprio mais completo é João Marcos, ok? É o nome deste evangelista. O que é que sabemos acerca de Marcos? Marcos, a sua mãe tinha-se convertido, não é? Sua mãe tinha-se convertido ao cristianismo e a sua casa era grande, era uma senhora abastada, e a sua casa dava abrigo aos apóstolos. A Bíblia não diz que ela seria uma senhora abastada, mas é fácil inferirmos isso. Pelo tamanho da casa, pelo tamanho, portanto, da sala. E pelo facto de ela lá ter recebido em sua casa muitos cristãos, portanto, o que mostra claramente que era uma senhora que, para além de ser abastada, seguramente, era uma senhora
certamente e quase de certeza absoluta, com um grande espírito de hospitalidade, não é? Para poder receber tantas pessoas em casa dela, isso é óbvio. Exatamente. Quando Já é agora, a ligação de Marcos com Pedro, nós podemos vê-la até, se os irmãos depois lerem com mais atenção, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, Isso. os irmãos vão encontrar que Pedro reconhece Marcos como seu filho. Seu filho. Filho o quê? Filho espiritual. Filho espiritual, Portanto, ou seja, Pedro exerceu uma influência muito grande na vida de Marcos, e ele tornou-se um dedicado servo do Senhor, disposto a dedicar a sua vida, tal como os outros apóstolos, portanto, à pregação do Evangelho. Muito bem. Então, muito bem. Temos esta ligação de Pedro com Marcos aqui neste E o irmão texto. fez muito bem em enfatizar que este filho é filho espiritual, assim como Paulo, por exemplo, vai considerar Timóteo seu filho e Tito também seu filho, portanto são filhos espirituais, obviamente não filhos... Exatamente, desde jovem Marcos sempre ouviu as conversas entre os apóstolos que paravam em casa de sua mãe, porque Isso. assim, nas viagens que os apóstolos faziam, eles paravam muito em casa da sua mãe, e então ele ouvia as conversas, não é? E começou a sentir o desejo de dedicar o seu coração, a sua vida à obra de Deus. Então ficamos a saber então que a mãe era uma pessoa convertida, a sua casa era abrigo para os apóstolos, e ele ali ouvia então aquilo que os trabalhos, até as experiências que os apóstolos contavam quando iam a determinados sítios, as conversões, etc. Então ele ouvia tudo aquilo, não é? Foi um dia então ele decidiu-se, portanto, fazer o mesmo trabalho que os apóstolos faziam, acompanhá-los, ser auxiliar para eles, não é? Uma outra ideia interessante aqui... Já agora, irmão, permita-me só, a primeira vez, isto vem aqui na lição de domingo, mas eu acho que este detalhe é interessante, a primeira vez que no livro de Atos dos Apóstolos o nome de Marcos é mencionado é em Atos 12, capítulo 12, versículo 12. Isso mesmo. E este texto diz o seguinte: e considerando ele nisto, já agora, só para perceberem um bocadinho o contexto, eu vou ler o versículo anterior, o 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Porquê que Pedro pronunciou estas palavras? Porque ele tinha sido milagrosamente salvo da prisão onde Herodes o tinha colocado como prisioneiro. Exatamente. E agora, ele, digamos, como que ainda nem consegue, digamos, admitir a realidade que ele acabou de viver, não é? E ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, ou seja, ele só posteriormente é que ele caiu nele e reconheceu, portanto, aquilo que tinha acontecido. E depois, o versículo 12 então diz: e considerando ele quem? Ele, Pedro, nisto, foi à casa de Maria, mãe de João. E aqui João é o tal João Marcos, portanto, é que iremos ver depois no livro de mais à frente. Ele sabia que estavam os outros discípulos, os outros apóstolos, não? Eles estavam reunidos, o lugar deles de reunião era esse. Até se conjectura que o cenáculo onde eles oraram durante 10 dias para a descida do Espírito Santo, que teria sido este lugar. Curioso, esse pormenor não sabia. Mas aqui ainda o versículo 12 de Atos 12 diz, portanto, foi à casa de Maria, portanto, Pedro foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Onde muitos. Ou seja, para estarem estava cheia. Era uma casa grande. Era uma casa grande. Se não era uma casa pequenina, senão muitos não cabiam lá, não é? Portanto, isso é óbvio, não é? Isto infere-se, não é? O texto não diz explicitamente, mas para bom entendedor, meia palavra basta, como costuma dizer. Então, aqui pela primeira vez, João, e já sabemos então que Marcos tinha como primeiro nome João, não é? E o sobrenome então era Marcos, portanto, era filho desta senhora Maria. E foi na casa desta Maria que os crentes estavam reunidos em oração, orando por Pedro, que tinha sido preso por Herodes. Exatamente. E, portanto, foi resultado dessa oração feita na casa de João Marcos, ok? Isso. Que Deus ouviu as orações dos crentes e enviou o seu anjo à prisão onde estava Pedro e Pedro foi milagrosamente salvo da prisão. Exatamente. Por causa das orações dos irmãos que estavam reunidos aonde? Na casa de João Marcos, ou na casa da mãe ou do pai, dos pais de João Marcos. Não nos é falado do pai, só nos fala da mãe, chamada Maria. Enfim, Maria era um nome muito comum na época, como é hoje, aliás, pelo menos em Portugal. Portanto, aqui é-nos introduzido então João Marcos. Agora, mais à frente, no capítulo 13, não sei se o irmão quer dizer mais alguma coisa, senão avançávamos para o que... Sim, portanto, já agora, dizer aqui um pormenor interessante. Em Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, nós notamos que ele era parente de Barnabé. Era. Portanto, umas traduções dizem sobrinho, outras traduções dizem primo. É verdade. Mas podemos dizer, uma vez que as traduções diferem, porque a palavra grega pode querer dizer sobrinho e pode querer dizer primo, então digamos que ele era parente. Ou era sobrinho
ou era primo É de isso. Barnabé? Já agora, Então, era familiar. a versão mais clássica que é usada cá em Portugal, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, diz sobrinho. A versão clássica mais usada no Brasil, que é a Almeida Revista e Atualizada, diz primo, ok? Mas, para não fazermos disto motivo de polémica, porque isto Exatamente, não era seria... parente. Era parente, pronto. E Era está o parente, assunto primo resolvido, pronto. Um outro pormenor que eu gostaria também de salientar no início destes 3 meses do Evangelho de Marcos é o seguinte, é um comentário que a Ellen White faz, convém sempre relembrar isto, porque algumas vezes surgem dúvidas, mas porquê é que Deus precisa de ter 4 Evangelhos? Porquê é que Deus fez porquê é que o Espírito Santo fez com que fossem escritos 4 Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma boa E há pergunta. um comentário muito interessante, portanto, para nós entendermos. Diz assim, por que razão necessitamos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo e todos os outros escritores para darem testemunho relativamente à vida e ao ministério de Jesus? Porque é que não poderia ser um dos discípulos a escrever um relatório completo, sendo-nos dada assim uma relação organizada da vida terrestre de Cristo? Porque é que um escritor introduz pontos que outro não menciona? Porque é que esses pontos, se esses pontos são essenciais, porque é que todos esses escritores não mencionam esses pontos? Porque é que a mente... E então ela dá então a resposta. Eu estou a ler isto no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na página 432. E está no comentários de Ellen White, à lição desta semana, na página 5. Okay. E ela então continua e diz assim, é porque a mente dos homens difere. Nem todos compreendem as coisas exatamente da mesma maneira. Pois claro. Certas verdades bíblicas impressionam muito mais fortemente a mente de alguns do que outros. Aplica-se o mesmo princípio aos oradores, aqueles que pregam. Um demora-se consideravelmente num ponto, outros passam rapidamente ou nem sequer mencionam sequer esse ponto. Toda a verdade é apresentada mais claramente por vários do que por um só. Os evangelhos diferem, mas as narrações de todos combinam-se num todo harmonioso. Então, o que é que Deus fez? Deus conhece realmente a maneira de pensar de cada um, conhece a personalidade de cada um, conhece a cultura, a educação de cada um. E Deus escolheu estes 4 precisamente para irem buscar todos os pontos relevantes que são necessários sobre a vida de Cristo. Então Deus foi buscar também Marcos para fazer este trabalho, não é? E fê-lo muito bem. E é por isso que temos o Evangelho de Marcos, porque Deus quer esta diversidade, mas ao mesmo tempo que se combina esta diversidade num todo harmonioso, muito ok? Bem, muito bem. Isto é muito importante. E já agora, irmão, eu não me consigo subtrair a fazer o seguinte comentário e, mais uma vez, faço uma aplicação para os nossos dias. Esta diversidade de autores não era só apanágio do primeiro século da era cristã, também é apanágio dos nossos dias. Portanto, hoje, nem todos os pregadores, eu diria mesmo, nem todos os pastores, nem todos os doutores, teólogos, incidem a sua atenção sobre todos os pontos da verdade. Ninguém consegue, ninguém consegue, digamos, abarcar toda a verdade no seu todo. E por isso é que existe a Igreja, porque através da Igreja, Deus consegue, através de vários dons, que Ele próprio é que distribuiu, conseguir então este todo completo, não é? E portanto a Igreja no seu todo dá testemunho de toda a verdade, mas uma pessoa individualmente dificilmente, ou eu diria que é quase impossível, digamos, ela conseguir dar testemunho de toda a verdade. Porquê? Porque eu falo por mim, eu já sou pregador há muitos anos, já sou pastor há 26 anos e, portanto, há coisas na Bíblia que me interpelam muito mais a mim do que eu já reparei que interpelam outras pessoas e vice-versa. Eu às vezes noto que há pessoas que fazem realçar coisas que estão na Bíblia que eu acho interessante, atenção, que eu acho interessante, mas que eu penso assim, olha que interessante, olha, nunca tinha reparado naquilo, nunca tinha chamado a atenção para aquilo. E até digo assim às vezes para comigo, pois realmente, olha, é interessante, porque está na Bíblia, pronto, isso está na Bíblia, está acima de qualquer contestação. Mas aquilo, enfim, para mim não me diz muito, enfim, não mexe muito comigo. Em contrapartida, há outras verdades que aquilo mexe de maneira, quer dizer, isto dá cá uma volta, não é? E qual é a tendência normal? Mais uma vez eu falo por mim, qual é a tendência normal? A tendência normal é que eu apresente a outros a verdade vista pelos meus óculos, não é? Por aquilo que me tocou muito a mim, não é? Que é isso que eu vou apresentar aos outros. E eu tenho plena consciência, e quero deixar isto muito claro, que quando eu apresento a mensagem bíblica, nem todos os ouvintes que me ouvem apreciam aquilo que eu transmito, porque alguns dizem,
É isso. Que interesse especial é que aquilo tem, para ele estar a dar tanta ênfase. Mas há outras pessoas em contrapartida que gostam muito. Quem são as pessoas que gostam de me ouvir, ou gostam de ouvir o pregador ABC, não importa quem seja o pregador, não quer chamar a atenção apenas sobre mim. São aqueles que se identificam, talvez por terem personalidades idênticas, com essa pessoa, não é? E, portanto, eu acho que isto é muito bonito, porque Deus, assim como foi no primeiro século e usou 4 evangelistas para apresentar uma imagem mais global da sua vida e do seu ministério nesta terra, Deus hoje continua a usar exatamente o mesmo modus operandi, ou seja, Ele continua a usar pessoas diferentes para, através dessas pessoas diferentes, apresentar o todo da verdade. E, portanto, não fiquem chocados por às vezes ouvirem pessoas que, quando vocês ouvem, não vos diz nada. Eu digo mesmo, reparem, e atenção, quando eu digo que há certas pessoas que não me dizem nada, eu não estou a desmerecer o ministério dessa pessoa. Não, nada disso. Atenção, que isto fique muito claro. Apenas acho que essas pessoas estão a dar ênfase em aspectos da verdade que não me tocam tanto. Digo bem, tanto. Vou eu desconsiderar essas verdades? Não, de forma alguma. Se é bíblica, é bíblica. E, portanto, tem que ser aceita. Mas isto depende da sensibilidade de cada um. E, portanto, vamos analisar um evangelho onde a vida e o ministério de Jesus foram vistos segundo a sensibilidade de Marcos, do seu autor. Assim como o Evangelho de Mateus é segundo a sensibilidade de Mateus, o Evangelho de Lucas segundo a sensibilidade de Lucas, o de João segundo a sensibilidade de João. Estão a ver? E, portanto, isso mesmo, nós precisamos disso. Precisamos então de perceber um bocadinho o background, ou seja, os antecedentes pessoais e familiares de João Marcos, de acordo com a informação que temos, revelada, claro, para perceber então qual seria a visão que João Marcos quis enfatizar. Está claro este ponto? Muito bem. Vamos avançar. Muito bem. Então estamos no capítulo 13 de Atos. Isso, era exatamente aí que eu iria começar. E então, se o irmão quiser ler desde o início, desde o versículo 1, depois vamos comentando. Acho que interessante. Eu vou ler então até ao versículo 13. Ok, muito bem. Muito bem. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o laço de Herodes, e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, como auxiliar. Exato. Portanto, aqui temos a menção de Marcos, portanto, do versículo 5 do capítulo 13 de Atos. Continuando, havendo atravessado toda a ilha de Chipre, claro, até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E agora o último versículo, o 13. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros, entre os quais, não esqueçam, está também Marcos, dirigiram-se a Pés da Panfília. E agora aqui é mencionado novamente Marcos. Portanto, Marcos é mencionado no versículo 5, dizendo que era um auxiliar de Paulo e Barnabé, e agora aqui no versículo 13 que eu estou a ler, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pés da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Portanto, é a segunda menção de Marcos aqui no capítulo 13 de Atos. Muito bem. Então, eu gostaria de agora fazer aqui alguns comentários ao texto que o irmão acabou de ler e começo aqui, portanto, por referir, o irmão, portanto, começou no versículo 1 e terminou no versículo 13. Já agora, o versículo 14 diz: E eles, saindo de Pers, chegaram à Antioquia da Pisídia. Atenção que esta Antioquia da Pisídia não é a mesma Antioquia mencionada no versículo 1.
O versículo 1, portanto, fala de uma Antioquia, e esta Antioquia era a Antioquia da Síria. Eu já vou mostrar no mapa, não é? Porque alguns poderão confundir, como o nome é o mesmo, mas reparem, ainda hoje existem cidades com o mesmo nome, não é? Isso mesmo. Por exemplo, há uma cidade de Santarém, cá em Portugal, e há uma Santarém no Brasil, por exemplo, não é? E há outros nomes. Então, reparem, volto a dizer, portanto, a Antioquia mencionada no versículo 1 não é a Antioquia, portanto, a Antioquia mencionada no versículo 1 era, por assim dizer, o centro missionário, era o quartel-general, ou foi o primeiro quartel-general a partir do qual as missões evangelísticas da igreja começaram e se espalharam. Muito bem, isso mesmo. Aliás, foi nesta Antioquia da Síria que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Estão a ver, portanto, a importância que esta Antioquia teve no início da história da igreja cristã. E a outra Antioquia já lá vamos, portanto, chegar e dizer onde é que ficava, mas voltando ao versículo 1, fala-nos aqui de profetas e doutores, segundo esta versão que eu tenho aqui. E são aqui mencionados 5 nomes: Barnabé, o primeiro; Simeão, também chamado Níger, o segundo; Lúcio, o terceiro; Cirneu quer dizer que era de uma região chamada Cirene, que era no norte de África, corresponde à atual Líbia, ok? Reparem, isto para dizer o quê? Já havia naquele tempo, no primeiro século, era um mundo muito heterogéneo, ou seja, já havia muitas misturas, portanto, de vários povos, ou seja, era uma época em que se viajava facilmente, enfim, não comparemos com os tempos de hoje, não é? Mas para aquele tempo e para os meios que tinham, já se viajava muito naquele tempo, então havia circulação de pessoas, não é? Dentro do Império Romano, não é? E então pessoas juntavam-se, e aqui estamos a ver que em Antioquia da Síria estavam, por exemplo, uma pessoa que vinha do Norte de África, tinha vindo do Norte de África, ok? Depois fala aqui também de Manaém, que na sua versão diz que era Colasso, aqui esta versão refere o que é que se quer dizer, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e depois fala em Saulo. Este Saulo, não precisamos de vos dizer quem era, porque mais à frente, no versículo 9, diz, todavia Saulo, que também se chamava Paulo. Portanto, não há dúvidas quem era este Saulo, ok? Veio a ser o apóstolo Paulo, ok? E então fala aqui numa viagem, portanto, que eles vão empreender, e que essa viagem empreendida é depois de o Espírito Santo ter dito à igreja. Como é que o Espírito Santo se revelou à igreja? Pois bem, não nos diz, mas certamente foi por convicção, terá sido por alguma indicação audível, não sabemos. O que é certo é que aqui diz que, servindo eles ao Senhor, versículo 2, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, dos 5 profetas e doutores mencionados no versículo 1, e reparem que Saulo já era considerado ou profeta ou doutor. Exatamente. Ok, isso mesmo. muito importante. Porque às vezes há pessoas que consideram que Paulo foi apenas um apóstolo, não era profeta. Não, também era profeta. Ok? Bem mencionado aqui na Bíblia, ok? E então, destes 5, o Espírito Santo achou que Barnabé e Saulo faziam uma boa dupla, ok? Uma boa dupla missionária. Então disse, ok, vão separar esses e enviam-nos para o trabalho. E então, diz que jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos os despediram, e assim estes, que era Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E depois também diz que no versículo 5 também João, portanto, e tinham também João como cooperador. Já agora eu vou fazer aqui, mostrar-vos aqui um mapa para vos mostrar a viagem que estes apóstolos, portanto Barnabé e Paulo fizeram. Ok, irmãos, aqui está um mapa, portanto, da primeira viagem missionária de Paulo, como podem ver aqui pelo título, e estima-se que esta primeira viagem missionária de Paulo tenha ocorrido nos anos 47 e 48, este EC quer dizer da era cristã, ok? Aqui o C quer dizer circa, a palavra latina quer dizer cerca, ou seja, aproximadamente os anos 47 ou 48. Enfim, pode não ser exatamente, mas também não será muito longe desta data. Portanto, foi no final dos anos 40 que Paulo fez então, empreendeu a sua primeira viagem missionária. De onde é que ele saiu? Saiu daqui, estão a ver? Aqui onde eu estou a apontar, Antioquia da Síria, está ali entre parênteses, da Síria, ficava aqui. Já agora, eu depois vou-vos mostrar que este território que pertencia no passado à Síria, atualmente pertence à Turquia. E vou-vos mostrar no mapa isso mesmo. Então o que é que acontece? Eles saíram aqui de Antioquia da Síria, o tal centro evangelístico da igreja cristã primitiva, e desceram aqui para uma terra aqui na costa,
isto é o mar Mediterrâneo, repare, estamos aqui na parte oriental do mar Mediterrâneo, e desceram aqui para Seleucia, como diz aqui o versículo 4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia, desceram, porque é uma viagem que desce. E já vamos ver no mapa a diferença de altitude entre Antioquia e Seleucia. E aqui em Seleucia, que era um porto marítimo, não é? Eles apanharam um barco. E apanharam o barco para onde? Para esta grande ilha que está aqui à frente desta costa, digamos, ocidental desta chamada região da Ásia Menor, não é? E esta ilha chama-se a Ilha de Chipre, ainda hoje. Portanto, tem o mesmo nome, ok? Não mudou o nome. Então, eles viajaram de barco aqui reparem, de Seleucia. E diz aqui o versículo 4, dali navegaram para Chipre, cá está, fizeram esta, é aqui mencionada pelo 2, fizeram esta viagem aqui de Seleucia para Salamina. Depois, diz aqui, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, estão a ver aqui Salamina, atravessaram a ilha aqui toda até Pafos, portanto Salamina ficava na parte oriental da ilha de Chipre, e Pafos fica, ainda hoje tem o mesmo nome, existe lá esta terra com o nome Pafos, na parte ocidental na ilha de Chipre. E depois, mais à frente, neste relato, diz assim, no versículo 13 de Atos 13, e partindo de Pafos, olhem aqui, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com eles chegaram a Perge, olhem aqui, fizeram esta viagem de barco até aqui, Perge, que é aqui na Panfília, estão a ver? Esta parte aqui também corresponde à Turquia atual, ok? Da Panfília. E foi aqui, em Perge da Panfília, que João Marcos, diz aqui, João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Como é que ele voltou para Jerusalém? Certamente apanhou um navio aqui em Perge da Panfília e voltou para trás. Será que terá voltado para Seleucia, de onde tinha partido com Barnabé e Saulo? Não sabemos, portanto, e aqui de Seleucia depois pode fazer a viagem terrestre para Jerusalém, ok? Poucos quilómetros até Antioquia. Ele voltou para Antioquia. Ele voltou para Antioquia, muito bem. E então, aqui no versículo 14 de Atos 13 diz, e eles saindo de Perge, aqui Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia. Onde é que é a Antioquia? Ali mais a norte de Perge. Reparem, aqui era a zona, uma região chamada Panfília e aqui outra chamada Pisídia. As duas começam por um P, mas uma é Panfília e outra Pisídia. E aqui, Antioquia da Pisídia, portanto, fica aqui. E depois, o relato mais à frente diz que, já agora eu só por uma questão de curiosidade, diz, portanto, que eles foram depois maltratados por alguns judeus lá em Antioquia da Pisídia. Então, o que é que acontece? No versículo 51 de Atos 13 diz, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icónio. E Icónio, eles foram aqui de Antioquia da Pisídia, aqui para leste, para Icónio. E depois, também lá em Icónio tiveram problemas, e depois de Icónio eles foram para Listra, que é aqui, e depois finalmente para Derbe, que ficava aqui. Portanto, Derbe já ficava numa outra região chamada Licaónia. Tudo isto era chamada a província romana da Ásia Menor. Já agora estão a ver aqui este encarte, Jerusalém ficava ali e esta região que estamos a ver aqui neste mapa é esta aqui delimitada por este retângulo, estão a ver? Portanto, estamos a ver aqui esta parte nordeste do mar Mediterrâneo. Aqui era a Itália, parece uma bota, não é? Que está a dar um pontapé na ilha da Sicília, e depois aqui temos o norte de África, estão a ver? Portanto, este então foi o percurso que Paulo e Barnabé fizeram na sua primeira viagem missionária. E João Marcos, o autor do livro do Evangelho de Marcos, portanto, só os acompanhou aqui de Antioquia da Síria até Perge da Panfília. Em Perge ele voltou para trás. Ok, irmãos, temos aqui então um mapa atual desta região, onde ficava a antiga cidade de Antioquia da Síria. O nome atual é Antáquia, e esta cidade de Antáquia fica agora atualmente na Turquia. Estão a ver? Eu aponto ali e diz-me aqui Antáquia, Turquia, ok? Já agora, um pormenor interessante, foi nesta cidade de Antáquia, e não só, mas esta cidade também foi muito afetada por um grande terremoto que aconteceu o ano passado, no dia 6 de fevereiro de 2023, e esta cidade sofreu, portanto, grande destruição. Aliás, posso mostrar aqui algumas, olhem aqui o tamanho desta cidade, como podem ver por esta foto é de março de 2021, portanto isto foi antes do terremoto, que repito, ocorreu a 6 de fevereiro de 2023, portanto estão a ver, é atualmente uma grande cidade turca. Não se esqueçam, estamos a falar de Antáquia, que era a antiga Antioquia da Síria,
que eu disse que era o centro, foi o centro a partir do qual, digamos, o trabalho evangelístico da igreja primitiva partiu, ok? Isso. Portanto, há aqui um rio que atravessa, que aqui pode-se ver melhor o rio que atravessa, e aqui já é uma fotografia de fevereiro de 2023, como podem ver, e está aqui, olha, por exemplo, este prédio todo destruído, este todo também parcialmente destruído, outros aqui, este aqui todo caído, este aqui também parcialmente destruído, e temos aqui outras imagens, olhem aqui, por exemplo, que desse grande terremoto que ocorreu em fevereiro, 6 de fevereiro de 2023. Já agora, só aqui um pequenino detalhe, deixem-me aqui mostrar-vos, portanto, neste mapa, que, portanto, a atual fronteira, estão a ver aqui, a fronteira da Turquia é aqui mais a sul, e, portanto, a cidade está ali, Antáquia, estão a ver Antáquia. Aqui é uma cidade muito conhecida da Síria, Alepo, na Síria. Portanto, esta Antáquia era uma região que pertencia à Síria, mas agora não pertence à Síria, pertence à Turquia, ok? A Turquia mudou de nomes. Mudou de nome. Agora, eu vou fazer aqui só uma curiosidade. Vou pôr aqui o percurso que eles fizeram de Antáquia até ao porto de Seleucia. Olhem aqui. Provavelmente eles foram a pé, e se foram a pé, isto é uma distância de 29,1 km, como podem ver aqui. Portanto, de Antáquia, lá, não é? Até aqui, estão a ver aqui Seleucia, Ancient Harbor, isto em inglês quer dizer Antigo Porto. E foi aqui, em Seleucia, que eles então apanharam o barco para navegarem para a ilha de Chipre, em Salamina. E diz aqui que a distância a pé é de 6 horas e 39 minutos. Será que eles foram a pé? Será que foram... Isto é interessante. Algum transporte? Não sabemos. Outra coisa, quando diz que desceram em Atos 13, diz lá, portanto, Atos 13, no versículo 4, desceram a Seleucia. Desceram mesmo, olhem aqui esta imagem aqui, que mostra que Antáquia fica a 132 metros, é esta aqui, a 132 metros acima do nível do mar, e Seleucia, portanto, que é onde ficava o antigo porto, fica a 4 metros de altitude acima do nível do mar, portanto, como podem ver, é uma cidade portuária. Então, eles desceram, claramente, portanto, porque vieram de uma altitude de 132 metros para uma de 4 metros. Reparem, até neste detalhe a Bíblia é correta, porque diz desceram. É verdade, pelo caminho, olhem aqui mostra o percurso e mostra que aqui há uma subida, depois há uma descida, outra subida, uma descida, outra subida, depois uma descida, depois há aqui ligeiríssimas subidas. Mas no geral, portanto, obviamente que a viagem é sempre mais a descer, porque se parte de uma altitude de 132 metros para uma altitude de 4 metros, estão a ver? Portanto, esta foi a viagem que os apóstolos, repito, Barnabé, Saulo e, tendo aqui com eles João Marcos, eles fizeram a pé de Antioquia, que é a atual Antáquia, para Seleucia. E aqui de Seleucia, então eles apanharam o barco e foram para esta ilha que está aqui, portanto, à frente, que eu vou mostrar aqui. Portanto, isto são imagens reais, até posso mostrar aqui a imagem de satélite, ok? Esta é a imagem de satélite, ou seja, uma imagem real, e cá está. Portanto, ali mostra Seleucia, aquele ponto vermelho ali, Seleucia, e então eles dali navegaram mais ou menos para aqui é que ficava Salamina. E depois atravessaram a ilha, toda a ilha de Chipre para Pafos. Estão a ver? Olha aqui, Pafos. Ainda tem o mesmo nome hoje, Pafos. Okay? Na outra extremidade da ilha. Na outra extremidade, na extremidade ocidental da ilha. Já agora posso-vos mostrar aqui algumas fotos de Pafos, aqui está a cidade de Pafos, portanto foi aqui que Paulo passou, não é? Não parece ser tão grande como, claro que não é, como a cidade atual de Antáquia, não é? Portanto é este pequeno povoado aqui, enfim, aqui com estas igrejas antigas, não é? Com alguns hotéis, com piscina, isto é Pafos, em Chipre, não é? E depois aqui de Pafos, então eles navegaram, mais uma vez, fizeram uma viagem marítima e foram aqui de Pafos para Antioquia, para Pers da Panfilha, exatamente, que ficava, portanto, mais ou menos aqui nesta região aqui. Estão a ver? Muito bem, agora que temos uma noção das distâncias percorridas, e reparem que a distância para atravessar a ilha toda de Chipre é muito maior do que a distância que eles percorreram lá da Antioquia até àquele porto marítimo onde apanharam o barco para Chipre. É verdade. Então, há muitas experiências que se passa, portanto há muita dificuldade. Eu vou-vos ler aqui um texto para nós compreendermos o porquê
de estar escrito aqui no versículo 13 que João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E não dá nenhuma explicação. Não. Não dá nenhuma explicação porque é que ele voltou. Aqui, não é? Sim. Pronto. Agora, o comentário que Ellen White faz sobre isto encontra-se no livro Atos dos Apóstolos. E vem aqui mencionado na lição de domingo, 30 de junho. Isso, e está no capítulo 17. Para quem tem o livro mais antigo, esta página 121 corresponde a uma outra página, mas pronto, no capítulo 17. E diz assim, foi durante uma destas... já agora vou ler 3 linhas mais atrás para os irmãos verem o contexto e como tudo se liga. A mãe de Marcos tinha-se convertido à religião cristã, já o tínhamos dito, e o seu lar em Jerusalém era um abrigo para os discípulos, já o tínhamos dito, e sempre que precisavam de repousar, eles iam para ali com a certeza de serem bem-vindos. Foi durante uma destas visitas dos apóstolos ao lar da mãe de Marcos que este Marcos se propôs a Paulo e a Barnabé acompanhá-los na sua viagem missionária. O que é que Marcos sentia? Porquê é que ele fez esta proposta? Ele sentia o amor de Deus no seu coração, certo, e ansiava dedicar-se inteiramente à obra do ministério evangélico. Sem dúvida. Porquê é que Marcos diz aqui no versículo 5 que Marcos foi como auxiliar de Paulo e Barnabé? Aqui a minha versão fala em cooperadora. Aqui fala em cooperadora. Cooperador, auxiliar. Ele sentia, de facto, o amor de Deus no seu coração e ansiava dedicar-se inteiramente à obra do ministério evangélico. Agora, depois destas viagens todas que nós acabamos de ver aqui no mapa, o que é que aconteceu? Foi nesta altura que Marcos na Panfília, estão a ver? Foi nesta altura que Marcos na Panfília, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento na sua decisão de se consagrar inteiramente à obra do Senhor. Isso. Então, agora, nós temos que compreender, porque muitas vezes isto acontece nos nossos dias, com aqueles que querem dedicar a sua vida ao Senhor e à obra do Senhor. E agora vamos ver como é que Deus lida com estas situações, como é que Deus lidou com ele. Por um lado, não há nada de novo debaixo do sol, não é, irmão? Não, mas vejam, tenham ânimo, não se sintam tristes, não se sintam desanimados. Se por acaso já alguma vez estiveram bem integrados na obra do Senhor e voltaram atrás, não se sintam tristes e desanimados. Faz parte de uma experiência de vida e Deus está sempre disposto a aceitar de volta aqueles que querem trabalhar para Ele. Porquê? Porque ele, por um lado, sentiu o amor de Deus no seu coração, por um lado, ansiava dedicar-se inteiramente à obra do ministério evangélico, mas por outro lado, ela não é levada em visão ao passado. E viu este acontecimento e olhou para aquilo que estava a acontecer e Ellen White diz, mas Marcos, dominado por temor e desânimo, o que é que ele passou? Desânimo e temor. Ele hesitou por um momento na sua decisão de se consagrar inteiramente à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifício. Agora, o porquê? Porquê é que ele desanimou? Pouco habituado a sacrifício. E já agora, irmão, eu não me privo de comentar o seguinte, porquê é que ele estaria certamente, como diz aqui Ellen White, pouco habituado a sacrifícios? Porque vinha de uma família abastada. Está lá escrito a seguir, mas diga. Mas eu creio que a interpretação lógica para esta frase aqui, quando Ellen White diz que ele estava pouco habituado a sacrifícios, é que ele vinha de uma família abastada e, portanto, se era uma família abastada, tinha tudo à sua disposição. Portanto, era uma família que não tinha passado por sacrifícios e, portanto, ele não estava habituado a sacrifícios. Tinha boa vontade no seu coração, o irmão disse muito bem, mas a prática era outra, portanto, ele não estava habituado a sacrifícios. Ou seja, ele tinha uma ideia da obra missionária dos apóstolos em outras terras, em outros países, fora da pátria, fora do país. Ele tinha uma ideia diferente da realidade da vida de um missionário fora do país naqueles tempos. E também não me privo de dizer o seguinte, eu já conheci muitos que, também entusiasmados por quererem trabalhar na obra do Senhor, iniciaram, mas depois, quando se aperceberam de que esta obra não é fácil, e que exige sacrifícios, que exige mesmo, eles desistiram. Eu digo isto com tristeza, não digo com alegria. Mas mais uma vez, o irmão fez questão de enfatizar o facto de alguém ter desistido não quer dizer que o Senhor desista logo totalmente dessa pessoa. E foi o caso com João Marcos. Exatamente. Tanto mais que eu tinha boas qualidades. Mas vamos ler. Então, Ellen White diz assim, pouco habituado a sacrifícios, ele ficou desanimado. Portanto, o problema foi o desânimo, não é? Isso. Porque devido aos sacrifícios que ele passou, ficou desanimado com os perigos e as privações do caminho. Ele não estava nada habituado. Não estava habituado a provações, não estava habituado a sacrifícios. Tinha trabalhado com êxito sob circunstâncias favoráveis, ou seja, quando as coisas correm bem, as coisas tinham ido lindamente, não é? Claro. Ele trabalhou muito para Deus. Portanto, tinha trabalhado com êxito sob circunstâncias favoráveis, mas agora, por entre a oposição e os perigos, o que é que ele tinha passado nesta viagem toda da primeira viagem missionária de Paulo? Oposição e perigos. Ele não estava habituado a isto, aos perigos e à oposição, que tantas vezes cerca um missionário pioneiro, não suportou.
as dificuldades, como um bom soldado da cruz. Ele devia ainda aprender a enfrentar corajosamente os perigos. Deus olhou para ele e viu: tu tens desejo, mas ainda tens que ter uma preparação maior para então servires a Deus juntamente com os outros apóstolos. E Deus sabia isso, Deus estava a ver isso. Então, devia aprender ainda a enfrentar, quando? Nos anos futuros, nos anos que estavam agora a seguir a isto, a enfrentar corajosamente os perigos, as perseguições e as adversidades. Então, ele passou por perigos, passou por perseguições, passou por adversidades, passou por oposição e sacrifícios. À medida que os apóstolos avançavam, encontrando dificuldades cada vez maiores, portanto, nesta viagem até Perge, ele viu que as dificuldades eram cada vez maiores, não é? À medida que eles encontravam dificuldades cada vez maiores, Marcos intimidou-se e perdeu todo o ânimo e recusou-se a continuar regressando a Jerusalém. Isto é para nós entendermos um pouco da personalidade de Marcos, como é que ele era. Mesmo assim, ele aguentou todo o tempo em que eles estiveram na ilha de Chipre. Ele aguentou todo o tempo até Perge, da Panfilha. Exatamente, ele aguentou o tempo todo. Mas as dificuldades maiores, segundo o relato, ainda haveriam de vir, portanto, lá na Panfilha, não é? Ou seja, se ele tivesse continuado, então, se ele tivesse continuado, coitado, ele nem imaginou e creio que talvez Deus até permitiu que ele regressasse a Jerusalém, porque sabia que à frente ainda estava o pior. Sim. Exatamente. Então, é só para nós vermos, e a lição até tem um texto, tem parte daquilo que eu acabei de ler, a lição de domingo tem parte daquilo que eu acabei de ler, onde Ellen White realmente diz que ele foi dominado pelo desânimo e pouco habituado a sacrifício, ele desanimou. Portanto, os riscos e as privações do caminho. E é por isso que ele voltou, portanto, para trás. Já agora, volto a enfatizar, irmãos, o ministério, quem se dedica a fundo ao ministério não é fácil. Não é fácil e muitas vezes há pessoas que criticam aqueles que estão na frente do ministério, mas deixem-me dizer-vos, eu não digo isto para me estar a defender a mim, nem a defender a ninguém, mas é a pura realidade, não é fácil, há muitos desafios, há muitas dificuldades e muitas vezes as pessoas que não estão nessa frente não se apercebem das dificuldades que os servos de Deus passam, mas que passam e portanto, enfim, se puderem ter um bocadinho de compaixão por aqueles que estão na frente da batalha, devem ter. Um outro pormenor interessante, esta experiência que nós estamos a ver aqui passa-se mais ou menos no ano 45, 46 depois de Cristo. Só para nós termos a noção de quanto tempo depois decorreu até Marcos ser novamente aceito no ministério e voltar a acompanhar os apóstolos no seu trabalho. Quanto tempo demorou a preparação que Deus fez no seu coração para ele estar disposto então finalmente a enfrentar tudo aquilo que Deus quisesse que Deus permitisse que acontecesse na vida dele e na vida dos apóstolos a quem ele acompanhava. Estamos aqui no ano 45, 46, quando isto aconteceu. Isso. E agora passando para a lição de segunda-feira, da segunda-feira, nós já estamos aqui no ano 49, 50. Portanto, passaram-se aqui 4 ou 5 anos depois. Cerca de 4 ou 5 anos mais tarde. E aqui, nestes 4 ou 5 anos mais tarde, nós já estamos no capítulo 15 de Atos, não é? Então, vamos passar para o capítulo 15 de Atos. Passaram-se alguns anitos, 4 ou 5 anos, e agora eles decidem fazer novamente uma segunda viagem missionária, não é? Paulo e Barnabé decidem fazer uma segunda viagem missionária. E aqui no versículo 37 e no versículo 39, vamos ver aqui o que é que a Bíblia nos diz. O versículo 37... Já agora no versículo 36, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciámos a palavra do Senhor para ver como eles estão. E no 37, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Ok? Portanto, não esqueçam, estamos aqui 4 a 5 anos mais tarde do retorno de Marcos a Jerusalém para a sua casa, devido às dificuldades do trabalho missionário. E no versículo 38 diz: mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E o 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre, onde eles tinham estado na sua primeira viagem. E o 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, o que é que nós vemos aqui? Há uma segunda viagem missionária. E desta vez, devido àquilo que tinha acontecido, Paulo não queria levar Marcos. Não queria levar Marcos. Mas
o tio dele, ou o primo, não é? O parente, Barnabé, decidiu dar-lhe uma segunda oportunidade. E talvez aqui a relação de parentesco ajude a explicar esta ligação emocional. Esta segunda oportunidade. Exatamente, eu diria esta afinidade emocional entre Barnabé e João Marcos. Exatamente, eram de família, era de sangue, não é? E portanto Barnabé sentiu, enfim, mais afeto, mais carinho por João Marcos. Paulo não, Paulo ele ficou zangado. Exatamente, portanto Paulo aqui não achava justo, diz Paulo, não achava justo levar com eles aquele que se afastara desde a Panfilha e não os acompanhando no trabalho. Agora vamos ver o comentário que Ellen White faz, porque Ellen White, os irmãos sabem, são textos inspirados pelo Espírito Santo. Ellen White foi levada ao passado e ela viu em visão os acontecimentos. É como se estivesse a ver parte daquilo que estava a acontecer. E ela descreve o seguinte: Barnabé estava pronto para ir com Paulo, mas queria que levassem Marcos, que tinha decidido de novo dedicar-se ao ministério. Ok, então, 4 a 5 anos depois, já temos novamente um Marcos, pensou bem em tudo aquilo, pensou bem no assunto, estudou a Bíblia, estudou a vida de Cristo, e ao fim destes 4 a 5 anos ele disse: eu quero que me deem uma segunda oportunidade, eu estou com mais força, eu quero tentar novamente, eu desejo ir com vocês, eu estou disposto a sofrer as agruras e as dificuldades do trabalho missionário no estrangeiro, em países estrangeiros, e em zonas que se opõem a Deus e que perseguem aqueles que têm outra religião, que têm outra crença, não é? Então, 5 anos mais tarde, este é o comentário que Ellen White faz. Portanto, queria que levassem Marcos, que tinha decidido, de novo, dedicar-se ao ministério. Paulo não concordou, era da opinião que não deviam levar por companheiro um homem que durante a sua primeira viagem os tinha deixado numa altura em que necessitavam de apoio. Não estava disposto a desculpar a fraqueza de Marcos. Paulo era um homem... assim. Não estava disposto a desculpar a fraqueza de Marcos por ter abandonado a obra, trocando a obra pela segurança e pelo conforto do lar. Ora bem. Insistia em que alguém com tão pouca fibra, esta era a ideia que o apóstolo Paulo tinha. Não se esqueçam que o João Marcos vinha da fina flor da sociedade. Isso, exatamente. Estava educado no lar, com todos os confortos, com tudo, não é? Okay. Então, insistia em que alguém com tão pouca fibra não estava capacitado para um trabalho que exigia paciência, altruísmo, bravura, devoção, fé, disposição para sacrificar, se necessário, até a própria vida. A contenda foi tão forte que Paulo e Barnabé se separaram, seguindo estas suas convicções e levando Marcos consigo. Bom, nós conhecemos, então... Já agora, essa palavra contenda que Ellen White usa está aqui na minha versão bíblica. No versículo 39 de Atos 15 diz: e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Foi uma discussão acesa. Portanto, foi uma discussão acesa, não é? Isto para mostrar que os missionários, os obreiros de Deus também se zangam uns com os outros. Exatamente. Zangavam-se no passado e hoje também se zangam. Exatamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Enfim, agora, não estou a dizer que se devem zangar. Eu estou a dizer é que pode acontecer que se zanguem e muitas vezes acontece mesmo. Agora, porquê que Barnabé queria levar com ele o seu primo ou o seu sobrinho, portanto o seu parente? O irmão disse, bom, ele era parente e isso talvez o tivesse levado a querer levar novamente Marcos com ele. Agora vamos ver o que é que Ellen White diz sobre Pois, mas não foi só isso. Não foi só. Então, na página 6 dos comentários de Ellen White para esta semana, estamos aqui nos comentários de Ellen White, não é? Diz assim: Paulo durante algum tempo teve uma opinião desfavorável sobre Marcos, até mesmo severa. Por outro lado, Barnabé desculpava Marcos por causa da sua inexperiência. Não era só por ser parente. Pronto, ele era inexperiente, de facto. Então, desejava que Marcos não abandonasse o ministério, pois via nele qualidades que poderiam torná-lo um útil obreiro para Cristo. Então, Barnabé via as coisas com outros olhos. Ele era inexperiente, por outro lado ele tinha talentos, ele podia ser útil no ministério, era uma pessoa com capacidades, e não queria que ele abandonasse definitivamente a vida de obreiro de Deus. Anos mais tarde, o seu cuidado por Marcos foi ricamente recompensado, pois o jovem entregou-se sem reservas ao Senhor e à tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho em campos difíceis. Debaixo da bênção de Deus e debaixo da sábia direção de Barnabé, ele tornou-se um obreiro corajoso. Maravilha. Isto está escrito, portanto, na página 123 da edição atual, na minha página dos Atos Apóstolos, a página 170, é da edição de 1965. E o que é mais espetacular é que, reparem, foi apenas Barnabé que quis investir novamente em João Marcos. Isso. E mais tarde, Paulo veio a reconhecer que João Marcos era útil. E vamos ver esses textos que estão na Bíblia. Agora, estes 5 anos que demorou até ele tomar esta decisão, foi trabalho também de Barnabé junto dele. Certo.
e foi trabalho do seu estudo da Bíblia. Porquê? E foi trabalho do Espírito Santo no coração de João Marcos, claramente. Foi um trabalho conjunto de Barnabé junto dele, não é? A dar-lhe força, a dar-lhe ânimo e a explicar que as coisas eram assim. E por outro lado, também é fruto do estudo que Marcos fez sobre a vida de Cristo. Onde é que isso está escrito? Na página 7 dos comentários de Ellen White desta semana. E diz assim: desde os primeiros anos da sua profissão de fé, a experiência cristã de Marcos tinha-se aprofundado, ok? Portanto, desde o dia em que ele disse, eu gostava de vos acompanhar no vosso trabalho missionário, e lá foi com Paulo e Barnabé. Mas aí ele era um cristão superficial, digamos assim. Exato, mas pronto, com todos nós é assim. Desde os primeiros anos da sua profissão de fé, a experiência cristã de Marcos tinha-se aprofundado. Ao estudar mais cuidadosamente a vida e a morte de Cristo, tinha obtido uma visão mais clara da missão do Salvador e das suas provas, dos seus conflitos, lendo nas cicatrizes das mãos e dos pés de Cristo as marcas do serviço de Cristo pela humanidade e até onde leva a abnegação para salvar os perdidos e presta por ser, Marcos, depois de meditarem na vida de Cristo e todo o sacrifício que ele fez desde o céu, ao vir do céu à terra, tudo o que ele passou aqui na terra até à morte de cruz. E essa foi uma viagem muito maior a que Jesus fez, não é? Então, ele ao meditar nisto tudo, ao estudar isto tudo, e com o apoio e com a força que Barnabé lhe deu, diz assim, Marcos decidiu seguir o mestre na senda do sacrifício. Agora, partilhando a sorte de Paulo, agora novamente ao lado de Paulo, o prisioneiro, ele compreendeu melhor do que nunca que é um ganho infinito ganhar Cristo e infinita perda ganhar o mundo e perder a alma, porque cuja redenção, o sangue de Cristo foi derramado. Perante a severa adversidade e prova, Marcos continuou firme como um sábio e amado auxiliar do apóstolo Paulo. Ok, então Paulo não queria levá-lo com ele. Mais tarde ele juntou-se ao apóstolo Paulo e veio a ser um grande auxiliar do apóstolo Paulo. A Bíblia diz-nos isso. Há alguns textos bíblicos que digam isso. Que Paulo realmente começou a pensar de maneira diferente e o aceitou. Sim. São estes textos que vêm aqui na lição de segunda. Exatamente, vamos ler, irmão. É, Colossenses 4:10. Eu digo-vos, esta história de João Marcos, para mim, sempre que a revejo, e já a conheço há muitos anos, é uma história muito emocionante, porque mostra como um jovem tinha boa vontade, sim, mas que estava fraco, estava impreparado, não é? Mais tarde vem a dedicar-se de alma e coração ao ministério. E como um homem de Deus pode estar enganado. E como um homem de Deus, como era o apóstolo Paulo, pode estar enganado acerca de uma pessoa. É assim, reparem, também não... Eu aqui vou dar aqui também uma desculpa. Eu aqui vou desculpar um bocadinho, eu vou ser advogado de defesa do Paulo, não é? Eu percebo, eu compreendo também como é que... Paulo mudou a opinião que tinha de João Marcos, porque João Marcos mudou. Porque se João Marcos não tivesse mudado, certamente que Paulo não teria mudado a opinião, não é? Portanto, é como Deus connosco. Deus muda, entre aspas, da opinião quando nós mudamos, não é? Mas se Barnabé não lhe tivesse dado outra oportunidade, não tivesse trabalhado com ele esses 4, 5 anos, esses 4, 5 anos, ou seja, vamos supor que Barnabé tinha atuado como Paulo e nunca mais tinha provavelmente ter-se-ia perdido ali um obreiro de valor. Provavelmente tinha-se perdido ali um obreiro. Então aqueles 4, 5 anos do trabalho de Barnabé junto dele foram muito importantes. Sem dúvida. Mas vamos ler então Colossenses 4:10, onde Paulo aqui no final desta sua epístola aos Colossenses diz assim: Aristarco, que está preso comigo, portanto Paulo aqui escreve como prisioneiro, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, cá está, portanto, o tal parente ou primo, não é? Acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Ora, se Paulo diz aqui, se Marcos, o sobrinho de Barnabé, portanto não há dúvidas de quem é este Marcos, portanto é o parente de Barnabé. Se Marcos for ter convosco, recebei-o. Ora, se Paulo diz recebei-o, claramente Paulo está a dar, portanto, uma visão positiva, ou está a endossar, digamos, o trabalho de João Marcos, claramente, está claro este ponto. Muito bem, isso mesmo. Agora, portanto, acolhei-o. Portanto, ou seja, ele já está a recomendar. Isso, já está a recomendar, não queria, mas agora já recomenda passar destes anos sem todos, reservas, sem reservas. Agora, em 2 Timóteo 4:11, isso. O irmão pode ler esse texto? Antes de irmos a 2 Timóteo 4:11, eu quero chamar a vossa atenção para um pormenor muito interessante no versículo 11
do capítulo 4 de Colossenses. Se os irmãos pegarem nas vossas Bíblias e lerem com atenção, não só ele recomenda Marcos a outras igrejas, como também no final do versículo 11 ele diz assim: eles têm sido o meu consolo, ou o meu lenitivo. Eles quem? Aqueles que, não somente Marcos, mas aqueles nomes que ele menciona aqui. Olha, o versículo 11 diz: e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Eles quem? Marcos e este Jesus chamado o Justo. Têm sido o lenitivo do apóstolo Paulo, um consolo para o apóstolo Paulo. Então, isto é muito interessante. Não só ele recomenda que o acolham no final do versículo 10, como que ele diz no final do versículo 11 que ele tem sido um consolo e um lenitivo para o apóstolo Paulo. Deixa-me ler aqui como está aqui na minha versão. O versículo 11 diz: e Jesus chamado Justo, portanto, este Jesus não é o Jesus Cristo, é Jesus, era o nome de um homem chamado Jesus, Justo, os quais são da circuncisão, ou seja, eram judeus, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim têm sido consolação. Marcos também. Marcos também, incluído, porque no versículo 11 ele fala de Aristarco e fala de Marcos. Isso, portanto, ou seja, vejam que os anos passaram e isto não foi apenas 4, 5 anos depois da tal deserção de Marcos para casa. Certo. Isto depois, ao fim de 5 anos, ele começou novamente com Paulo e Barnabé e depois de alguns anos se passarem é que Paulo diz isto. Ele tem sido um consolo para mim. Ele tem sido um lenitivo para mim. Marcos, vejam como Marcos mudou completamente a opinião dele. E ele veio realmente a ser um conforto, um lenitivo para ele. Vamos ver o outro texto então, 2 Timóteo, capítulo 4. E aqui Paulo, mais uma vez, vai falar de Marcos e vai falar em termos muitíssimo positivos, dizendo assim: só Lucas está comigo, toma Marcos, é o tal Marcos, o nosso Marcos, que estamos aqui a falar, e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Uau! Exatamente! Muito útil, não é apenas útil, muito útil. Ou seja, a visão de Paulo mudou 180 graus. Paulo mudou. E Marcos também mudou. Claro. Marcos também mudou. Agora já era útil, mesmo no sofrimento, mesmo na perseguição, mesmo com risco de morte. Não é? Ele tornou-se porque agora Marcos estava completamente de alma e coração no ministério e não se importava já com os sacrifícios. Não esqueçam isso, e era um consolo para o apóstolo Paulo. Ele que não o queria, era um consolo para o apóstolo Paulo. Repara, sabe uma coisa, irmão? Isto mostra que até o grande apóstolo Paulo enganou-se. Reparem, porque ele fez uma avaliação, enfim, severa, e aliás aqui o texto da lição de segunda-feira, portanto, diz aqui: a atitude de Paulo é compreensível ainda que ríspida. Portanto, Paulo foi ríspido, foi severo para com João Marcos, não é? Mas depois mudou completamente a sua, ou seja, este servo de Deus, que era Paulo, não é? Ele teve, portanto, uma atitude que não foi a mais correta, mas depois ele também, certamente que caiu sobre ele, reconheceu, não é? Certamente que terá pedido perdão a Deus pela forma dura como ele avaliou inicialmente João Marcos, porque Paulo terá pensado que não havia ali nenhum futuro em João Marcos, não é? Enganou-se. E Paulo certamente deu a mão à palmatória, reconhecendo muito isso. Muito bem. Portanto, isto é um exemplo para os obreiros de hoje, para os pastores de hoje, sem dúvida, para os líderes da igreja de hoje, que às vezes rejeitam determinadas pessoas e as põem de parte, não é? Devem trabalhar com elas, para que elas realmente sejam úteis para o ministério. Agora, outro texto que a lição nos diz, para lermos, Filemão, versículo 24, só tem um capítulo. Isso, pode ler, irmão. Então, versículo 24: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Portanto, o versículo anterior diz: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Portanto, ele manda saudações da parte de Marcos. E diz aqui que Marcos era o quê para o apóstolo Paulo? Cooperador. Então, é um conforto. Diz que era um conforto, não é? Era útil no ministério. Era útil para o ministério e agora diz que é um cooperador. Um cooperador. A palavra cooperador é realmente uma palavra muito forte. Ou seja, Paulo já se sentia perfeitamente à vontade. Completamente. E sentia-se bem com ele. E já agora, por falar em dificuldades no ministério, convém ler aqui uma citação que vem aqui mencionada na lição de segunda, e eu quero ler, eu faço questão de ler esta passagem. É 2 Coríntios 11, 23 a 28, e Paulo aqui, ele está
ele está um pouco, eu não diria apenas triste, mas está um pouco indignado com alguns falsos apóstolos que havia, não é? E que lhe fizeram, digamos, em algum momento a vida negra, e diz assim, são ministros de Cristo? E ele põe um ponto de interrogação, falo como fora de mim, eu ainda mais, ou seja, ele aqui, porque é que ele diz eu falo fora de mim? Eu estou pelo, como nós às vezes costumamos dizer, eu já estou pelos cabelos, ou, não é? Com a coisa por aqui, não é? Portanto, Paulo chegou a este momento, ele diz, falo como fora de mim, eu ainda mais, ou seja, Paulo disse aqui, ok, querem provar que são ministros de Cristo? Então eu tenho cartadas muito maiores do que vocês. E Paulo agora vai apresentar as cartadas sem qualquer receio. Que cartadas são essas? Olha, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. E este abismo, portanto, pode ser o mar, o oceano, ou o mar Mediterrâneo na altura. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, que era a nação de Judá, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Portanto, Paulo reconhecia que havia falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, que ele acabou de mencionar, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo tinha as igrejas no seu coração e, portanto, queria o melhor desenvolvimento espiritual e o maior progresso espiritual para as igrejas. Então, reparem, Paulo faz aqui uma lista, ele está fora de si, portanto, e ele está indignado contra alguns indivíduos que se queriam fazer de ministros, não é? E ele diz, mas é como se ele estivesse a dizer, o que é que esses indivíduos querem, digamos, para se comparar comigo? Querem se comparar comigo num plano humano? Então vamos lá, vamos a isto. E Paulo, pumba, mete ali, digamos, as cartadas, todas as cartas em cima da mesa. Qual era o indivíduo desses outros que fazia a vida negra a Paulo, que podia competir com Paulo nos sofrimentos que Paulo já tinha? Paulo já tinha aqui um currículo, cuidado. Sofrimentos pelo Evangelho. Sofrimentos pelo Evangelho. Pela verdade, pelo avanço do reino de Cristo. Exatamente. Então, era uma vida de sofrimento? Foi uma vida de sofrimento aquela que Paulo viveu? Claro que sim. Então, claro, o João Marcos, no início, ao começar a ver estas dificuldades, ele pôs-se a milhas, não é? Como nós costumamos dizer, mas, finalmente, e como nós acabámos de ver, Marcos, felizmente, e graças a Deus por isso, o Senhor não desistiu logo de João Marcos como Paulo desistiu, não é? E o Senhor lhe deu uma segunda oportunidade e João Marcos veio-se a revelar um homem completamente dedicado à causa do Senhor. Exatamente. Agora há aqui um pormenor que nós vamos ver no versículo seguinte, é em 1 Pedro no capítulo 5, versículo 13. Portanto, e agora aqui está abre a porta para um pormenor muito interessante. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, diz que aquela que se encontra em Babilónia, também eleita, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Nós já tínhamos falado nisto, no início da lição, como igualmente o meu filho Marcos. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Que Marcos não somente passou a acompanhar o apóstolo Paulo, que também ele já acompanhava Barnabé, ok? Vamos ver, ele acompanhava Barnabé, passou a acompanhar o apóstolo Paulo e agora passou também a acompanhar quem? Pedro. Ou seja, Barnabé, Paulo e Pedro tinham como auxiliares, Marcos. Marcos trabalhou com estes 3 apóstolos, não é? Portanto, deve ter ganho uma experiência com os 3 extraordinária. E então decidiu escrever o seu Evangelho sobre a vida de Cristo. E decidiu escrever o Evangelho sobre a vida de Cristo. Já com experiência, já com muito conhecimento. Um homem maduro agora, um homem de experiência. Maduro, e ele decidiu pôr por escrito realmente, portanto, o seu Evangelho. Não sabemos exatamente a altura exata em que ele escreveu esse Evangelho, mas os especialistas, os teólogos, aqueles que estudam, dizem que alguns entre os anos 55 e o ano 70. Portanto, mas não se sabe ao certo quando ele escreveu o seu Evangelho. Mas vejam porque é que Deus foi pegar nele. Para ele escrever o Evangelho de Marcos. Porque é que o Espírito Santo o impulsionou para que ele escrevesse o Evangelho de Marcos? Para um homem já completamente diferente. Claro. Ele já amava o Senhor, mas não tinha estofo. Isso. Não tinha cabedal, não tinha arcabouço. Estão a ver? Ele já amava o Senhor, ele queria trabalhar por Deus, mas faltava-lhe arcabouço. Este arcabouço ele ganhou e agora o Espírito Santo diz, eu quero que tu escrevas
um evangelho sobre a vida e a obra de Cristo. E já agora, irmão, esse arcabouço não foi só ganho também, mas não foi só ganho pelo contacto que ele teve com esses grandes homens de fé, e esses grandes homens de Deus foram Barnabé, foram Paulo e foram Pedro. Mas João Marcos também ganhou esse arcabouço porque ele próprio depois também passou pelas dificuldades. E são as dificuldades é que formam as pessoas para terem arcabouço. Pois, ele meteu as mãos na massa. Isso, como costuma dizer, muito bem. Irmãos, não se esqueçam de uma coisa. Ninguém terá fibra, terá arcabouço, terá resiliência para aguentar o ministério se não passar por dificuldades. São as dificuldades, são as provas, são coisas que podem não ser tudo aquilo que nós vimos que Paulo passou, mas algumas dessas coisas é que nos formam, é que nos formatam para estarmos preparados para a obra do Senhor. E reparem, estes homens que escreveram, eu estou convencido que, assim como Marcos, quando escreveu, como foi o irmão acabou de dizer muito bem, quando ele escreveu o Evangelho, ele já era um homem bem experimentado, já era um homem maduro, amadurecido, ok? E como é que tinha sido amadurecido? Pela prova, pela disciplina, a que se permitiu sujeitar, não é? Ao princípio ele teve medo, mas depois ele disse, não, eu não quero ter medo. Ele estudou a vida de Cristo, viu que a vida de Cristo nesta terra foi uma vida de contínuo sacrifício e de privação e dificuldades. Então ele disse, mas se eu quero ser discípulo de Cristo, por que não hei de passar o mesmo que Cristo passou para me salvar? Isto é o sentimento que se apodera de todo o verdadeiro discípulo de Cristo. Porque é assim, quando eu percebo, graças a Deus já percebi isto há muito tempo, quando eu percebo todo o sacrifício que Cristo passou para me salvar, então o que é que são os meus sofrimentos comparados com o sofrimento de Cristo? Zero. São nada. Quer dizer, esfumam-se por completo. Porque nenhum de nós alguma vez passará pelos sacrifícios. Reparem, Paulo passou por sacrifícios, como acabámos de ver. Mas comparam-se os sacrifícios de Paulo com Jesus? Não se comparam. Não se comparam. Então, nós, quando verdadeiramente temos amor por Cristo, por sabermos o sacrifício enorme que Ele consentiu para nos salvar, nós também nos predisporemos a passar por sacrifícios em vista de quê? Qual é o objetivo? Em vista de levar a salvação de Cristo a outras pessoas. Isso é verdade. E temos que trabalhar e lutar e passar por muitas dificuldades e sermos mal compreendidos e tratarem-nos mal e sei lá o que Pois é. Então agora que já compreendemos como é que ele chegou, portanto, até aqui a escrever o Evangelho de Marcos, vamos então começar a analisar exatamente. E agora sim, a lição de terça-feira. Terça, quarta e quinta, porque a terça, quarta e quinta é de Marcos 1:1 até Marcos 1:15. Agora sim, vamos começar a analisar este Evangelho que ele escreveu depois desta experiência de vida, não é? Exatamente. Portanto, apresentámos o autor, agora vamos falar do Evangelho em si, tá bom? Então vamos começar pelo princípio, que é onde devemos começar. E então aqui em Marcos, logo no versículo 1, diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é aqui apresentado nada menos como Filho de Deus, ok? Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E agora o versículo 4 diz, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Pausa aqui para fazer já aqui um comentário. Há três personagens principais que são aqui apresentados. Primeiro é o próprio Jesus Cristo, que é aqui apresentado como Filho de Deus. Depois, Deus Pai está implícito aqui nas palavras de Marcos 1:2, porque diz aqui, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, quem envia é o Pai, ok? E depois temos aqui o personagem de João Batista, referido no versículo 4. João, que é, portanto, João Batista, é chamado Batista porque batizava, ok? Mas estes versículos 3 e 4 aqui são baseados em textos do Antigo Testamento e, embora muitas versões, e aqui esta versão, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, remeta para Isaías 43, e certamente que o texto de Isaías 43 é um texto que é citado por Marcos, mas há outros dois textos, e esses outros dois textos é também o texto de Êxodo 23:20 e o de Malaquias 3:1. E todos estes três textos têm algo em comum. Não sei se o irmão quer comentar sobre isto, mas eu vou avançando e vou ler estes três textos. Portanto, Êxodo, capítulo 23 e versículo 20, Êxodo 23:20, que diz o seguinte, diz assim, eis que eu envio um anjo diante de ti, ok, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado.
Portanto, aqui é Deus a falar para Moisés. Agora, aqui neste versículo, o importante aqui neste versículo é que há um anjo que ia adiante do povo, que ia adiante de Moisés e adiante do povo, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. É uma promessa que Deus faz de enviar um anjo diante de ti. Ti era o povo de Israel. Exatamente, isto são palavras, portanto, que Deus disse a Moisés e que Moisés, por sua vez, disse ao povo, não é? Aquilo que Deus lhe tinha dito. Agora, então, quem era este anjo que guardava, que ia adiante do povo e que ia preparando o caminho nas jornadas dele do deserto? Nós sabemos quem era, que era Jesus Cristo, que estava dentro do pilar de nuvem, da coluna de nuvem e dentro da coluna de fogo à noite. De dia fazia sombra e à noite fazia calor. Isso. Não é? Isso. Então, Jesus estava ali dentro da nuvem e do pilar de fogo. Era Jesus que estava o acompanhando o povo no deserto. Aliás, o apóstolo Paulo, se dúvidas houvesse, Paulo em 1 Coríntios 10, 1 a 4, explica quem é que seguia o povo na sua peregrinação. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Reparem, a nuvem é água, o estado gasoso é água, e o mar, tinha o mar de um lado e do outro, portanto, ou seja, a passagem pelo Mar Vermelho é aqui apelidada de Paulo como sendo um batismo coletivo de todo o povo. E beberam todos, e todos comeram, versículo 3, de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isso então, mesmo. Quem era o Deus que é mencionado no Antigo Testamento como sendo o Senhor dos Exércitos, que acompanhava o povo? Era Cristo. Era Cristo. Era Cristo. Portanto, este anjo do Senhor que também aparece, que é mencionado no Antigo Testamento, refere-se, portanto, a Cristo. Ok? Mas é interessante que o versículo 21, de Êxodo capítulo 23, versículo 21, guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O meu nome. Este anjo do Senhor, ou anjo do concerto, é também chamado o anjo de Jeová. Isso. E em muitos textos da Bíblia, este anjo do Senhor é chamado Jeová. Isso. Porque Jeová é o nome que se aplica tanto ao pai como ao filho. Portanto, nós já aqui dissemos em lições anteriores, é um nome de família, portanto é um nome que se aplica ao pai e ao filho. Nele está o meu nome. Portanto, o Deus do Antigo Testamento, o Senhor do Antigo Testamento, é Jesus Cristo. O anjo do concerto do Antigo Testamento é sempre Jesus Cristo. É isso mesmo. Salvo raras exceções em que o pai também intervém. Uma delas foi o Monte Sinai, onde se deu os 10 mandamentos. Muito bem. Agora, em Isaías 40, versículo 3, diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E finalmente em Malaquias 3.1 temos algo também muito semelhante a este texto que acabamos de ler, e diz lá em Malaquias 3.1: eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Reparem, o anjo do concerto a quem vós desejais. Isto é muito importante. Diz este versículo, irmãos, se prestarem atenção a este versículo, os irmãos têm aqui a prova bíblica em como o anjo da aliança ou o anjo do concerto é Jeová. Isso. Porque a palavra que está aqui no original, no versículo 1, é: de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Quem é este Senhor? E esta palavra no original é Jeová. Mas quem é que veio ao seu templo? É Cristo. Isso. Cristo veio ao seu templo aqui na terra, purificou o templo 2 vezes no início do seu ministério e no fim do seu ministério. Purificou o templo 2 vezes. Quem é que purificou? Jeová. Quem é este Jeová? Cristo. E ele veio também em 1844 ao lugar santíssimo para começar a purificação do santuário celestial. Isso mesmo. Muito bem. Quem? Jeová. Jesus. Jeová. Muito bem. Porque Jeová é também o nome de Jesus. Nele está o meu nome. Dizia isso, não é? Então isto é muito interessante, irmão. Agora, voltando ao Evangelho de Marcos, portanto, na passagem onde nós ficamos, portanto, diz lá, ou seja, o que é que Marcos está a fazer? Marcos está a dizer que aquelas profecias, não é, que vinham em Êxodo 23, 20, Isaías 43, Malaquias 3.1, agora vão se cumprir em quem? Cumpriram-se em Jesus. Em Jesus, e que iria ter um precursor antes dele, que era João. Aqui no versículo 4 diz: apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele quem? Com ele, com João, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Já vamos comentar este texto. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Quem é aquele que é mais forte do que eu? Que era o que João dizia, obviamente que era Jesus. Ao qual não sou digno de
abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, ele mergulhar-vos-á no Espírito Santo. Ou seja, Jesus fará com que os crentes, os salvos, aqueles que são convertidos, que nascem de novo, que eles sejam imersos no Espírito Santo. Sejam imersos no Espírito Santo. Porque a palavra batismo quer dizer imersão. Exatamente, ele vos batizará no Espírito Santo, ou seja, ele vos imergirá no Espírito Santo. Isto é muito importante. Já agora, nós chegámos a dizer, mas no versículo 1, ele reconhece aqui, Marcos, ele diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filho de Deus, exato. Portanto, ele é o Filho de Deus. Se é o Filho de Deus, ele tem a mesma natureza divina que o Pai tem. Exatamente. Ou seja, ele é Deus por natureza, por essência, por substância, não é? Ele é o Filho de Deus, ele tem a mesma essência do Pai. Então ele é Filho de Deus, é divino, é Jeová, não é? Portanto, como nós acabamos de ver. Portanto, ele reconhece aqui que realmente Jesus, este homem que apareceu na Galileia, quem é? É o Filho de Deus, é Jeová, e é, portanto, aquele que batiza no Espírito Santo, que mergulha o ser humano no Espírito Santo para que eles possam ter o caráter de Deus, o caráter apto para a vida eterna, para a vida na nova terra e recuperarem aquilo que cada um perdeu no início. É este homem, este humano, não é? Filho de Maria e filho de José, quem ele era. Ele aqui começa já a dizer muito acerca de Jesus Cristo no início do seu Evangelho. Ele é direto ao ponto. Ele não está com rodeios. Não está com rodeios. Ele não está com floreados. Ele não compõe o texto. Marcos, ele é direto à fonte. É direto à fonte. Exatamente. Agora, irmãos, nós achámos por bem, se bem que esse assunto não venha aqui na lição, achámos por bem explicar aqui o versículo 6 de Marcos 1, que tem a ver com a alimentação de João, porque isto tem criado muita confusão na mente de alguns, porque diz aqui, sobre a forma como ele andava vestido, não vamos comentar muito, apenas dizer que a forma como João Batista andava vestido, e diz o início do versículo 6, e João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor dos seus lombos. Isto faz lembrar, ou foi uma forma de se vestir semelhante à do profeta Elias. Como é que nós sabemos isso? Porque em 2 de Reis 1:8, 2 de Reis 1:8, vem lá uma descrição de como é que Elias se vestia. E eu vou ler esse texto, portanto, 2 de Reis, no capítulo 1 e no versículo 8, diz assim: E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tesbita. Então Elias andava vestido desta maneira. Não é por acaso que no final do Antigo Testamento, ou seja, no final do livro de Malaquias, é feita uma referência ao profeta Elias que havia de vir, e o próprio Jesus vai dizer que esse Elias já veio, que era João Batista. Então reparem, exatamente. João Batista até na forma de se vestir era parecido com Elias, na forma de pregar era no espírito de Elias também. Está correto, irmão? Por isso é que Jesus disse, durante o seu ministério, na verdade Elias já veio. Já veio, exatamente. Na verdade Elias já veio, que ele estava-se a referir a João Batista. Exatamente. E prepararia o caminho do Senhor, isso não é? Mesmo. Isso mesmo. Agora, portanto... Mas porquê as vestes? Porquê as vestes assim? Era uma repreensão à vaidade. Isso. À vaidade dos líderes religiosos daquele tempo. Que andavam, estavam a mostrar as vestes pomposas. Vestes, exatamente. Eles tinham vaidade no seu aspecto exterior para se mostrarem ao povo que eram gente muito importante, não é? Gente que com uma ligação muito grande com Deus, não é? E ele veio reprovar ou repreender tudo isso. Então ele decidiu adotar roupas simples, como o profeta Elias, precisamente como repreensão aos excessos. Isso. Aos excessos, à exuberância demasiada, portanto, aqueles que eram os líderes religiosos do seu tempo. E, ao mesmo tempo, um convite a uma maneira de vestir mais simples, mais modesta e mais apropriada ao povo do Senhor, ao povo de Deus, não é? Exatamente. Agora vem então aquela parte, a alimentação dele. E já agora, antes de irmos à alimentação, há aqui um texto, portanto, em Mateus 17, só para corroborar aquilo que o irmão acabou de dizer, Mateus 17:10, diz assim, os seus discípulos o interrogaram a quem? A Jesus, dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então, está claro aqui, portanto, em Mateus 17, 10 a 13, que quando Jesus se referiu a Elias, referiu-se a quem? A João Batista. Então, o que é que isto mostra? Que para Jesus, portanto, a profecia de Malaquias 4:6 deve ser entendida como se aplicando quem? Como se aplicando a João Batista. Eu vou ler a profecia de Malaquias 4:6, que diz assim, Malaquias 4:6,
E com 5 e 6. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, este profeta Elias, que venha antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ora, o dia do Senhor vem de duas maneiras. Veio já Jesus quando veio pela primeira vez, e esta é uma profecia de dupla aplicação. E vai haver novamente, portanto, o grande dia do Senhor antes da segunda vinda de Jesus. Mas Jesus, volto a dizer aqui em Mateus 17, na passagem que acabei de ler, deixou bem claro, sem margem para dúvidas, que o Elias, profetizado pelo profeta Malaquias, teve já um primeiro cumprimento na pessoa de João Batista. Está claro? Está claro este ponto? Muito bem. Agora, vamos então falar da alimentação de João Batista, ok? E diz aqui que comia gafanhotos e mel silvestre. Bom, não está aqui nenhum problema quanto ao mel. O problema está quanto aos gafanhotos. E quanto aos gafanhotos, deixem-me dizer-vos que há realmente um texto, atenção, deixem-me falar até ao fim. Eu vou começar por aquilo que aparentemente, digo bem, aparentemente Isso. parece o mais óbvio. Bom, se forem gafanhotos, bom, então é provável que seja gafanhotos. Vamos imaginar que realmente João Batista no deserto alimentou-se de gafanhotos. No deserto já agora fiquem a saber que há muitos gafanhotos. É lá que eles se criam e depois às vezes saem dos desertos em nuvens e depois vão à procura de comida e devastam tudo, ok? Segundo as permissões que Deus tinha dado quanto à alimentação do povo de Israel no Antigo Testamento, era algo permitido. Isso, e eu vou ler o texto, está em Levítico. Isso lança realmente obscurece a questão, o assunto na mente dos teólogos. Então, em Levítico capítulo 11 e nos versículos 20 a 22 diz assim: todo o réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comerei, portanto, todo o réptil que anda sobre 4 pés será para vós uma abominação. Mas isto comereis, versículo 21, de todo o réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis o gafanhoto, segundo a sua espécie, e o solhame, segundo a sua espécie, e o argol, segundo a sua espécie, e o agabe, segundo a sua espécie. Já agora, estes nomes vêm noutra versão. O irmão pode ler aí na sua versão, não sei se tem aí aberto em Levítico. Eu vou abrir então. Portanto, eu também posso. Levítico. É capítulo 11 e versículo 22. 11, 22, Levítico. Então, o versículo 22 diz assim: deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie. A locusta é um tipo de gafanhoto. É uma variedade. A locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Ok. Então temos aqui 3 tipos de gafanhoto que eram permitidos por lei. Exatamente. Portanto, repito, estes insetos são comestíveis. São comestíveis. Está aqui, Levítico 11, portanto não há volta a dar. Então, a pergunta... É estranho para nós, mas... claro. Eu não comeria gafanhotos, mas pronto, se está aqui escrito que são limpos, acabou, pronto. E por isso muitos teólogos pensam que realmente a alimentação de João era mesmo o gafanhoto. Que agora, era permitido pela lei. A questão é, será que João alimentou-se de facto de gafanhotos? Já vimos, se fosse mesmo gafanhotos e insetos, não havia nada de errado nisso, porque a Bíblia diz... Mas... Sabe, irmão, já há cerca de 30 anos que eu debrucei-me sobre este assunto. Porquê? Porque eu estava a ler o Espírito de Profecia e deparei-me com um texto no livro de Temperança que dizia assim: a alimentação de João Batista era puramente vegetal, ou puramente vegetariana. Então há um problema. Quando eu ia com o texto, a alimentação de João Batista era puramente vegetariana, vegetal. Há aqui qualquer coisa que nós ainda não descobrimos. Ou que não bate certo, não é? Fui investigar e descobri que no mundo mediterrâneo, à volta do Mediterrâneo, norte da África, Médio Oriente, o norte do Mediterrâneo, a alfarroba, o fruto da árvore da alfarrobeira. Já agora, existem cá em Portugal, no Algarve, muitas alfarrobeiras, okay, que é a região que tem mais alfarrobeiras. Exatamente, existe naquelas terras da Palestina. O Alentejo também tem, mas o Algarve tem mais. Então, descobri que a alfarroba, em toda esta área do Mediterrâneo, que é uma área de milhares de quilómetros, a alfarroba tem o nome de Pão de São João. Isso. E quando descobri que a alfarroba tem o nome de Pão de São João, pronto, está descoberto. É isto. Então, Deus mostrou a Ellen White que a alimentação dele era vegetariana. Bastou apenas um pouco de pesquisa para descobrir que o gafanhoto é a alfarroba. E já agora, vou-vos mostrar aqui um dado curioso e quero-vos mostrar mesmo para poderem ver com os vossos próprios olhos. Então, irmãos, olha, fui ver aqui o Google Tradutor e fui à língua alemã.
E olhem aqui esta palavra, Johannesbrot. Aliás, eu não sei se estou a pronunciar muito bem, vamos aqui ouvir. Tá. Johannesbrot. Tá. Olha aqui, Johannesbrot. 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 E o que é que a palavra alemão, olha aqui, alemão, Google Tradutor, alemão, o que é que a palavra Johannesbrot quer dizer? Olha aqui a tradução, português, Portugal, alfarroba. Alfarroba. Ok? Pão de São João. Agora, o brote, eu vou por aqui, portanto, vou apagar, e olha aqui, brote é pão. Johannes quer dizer João. Então, Johannesbrot quer dizer, literalmente, na língua alemã, o pão do João. Porquê é que deram ao alfarroba o nome de pão do João? Porque era alfarroba aquilo que João comia. E, portanto, era o pão, ou seja, era o alimento comum de João. Então, reparem, ainda numa língua da atualidade, que é a língua alemã, se chama alfarroba o pão do João porque se reconhece que era o alimento comum de João Batista lá no deserto. Estão a ver? E não esqueçam, em dezenas e centenas de zonas à volta do Mediterrâneo, ainda é chamado assim, o fruto de alfarroba é chamado o pão de São João. Exatamente. Alfarroba, olhem aqui, Alfarroba. está aqui, claramente dito. Alfarroba. Portanto, Johannesbrot. Johannesbrot é Alfarroba. alfarroba. Está aqui. Não dá para Exatamente. enganar ninguém. Alguém poderá dizer assim, mas isso é o povo que diz que é o pão de São João, mas como é que nós podemos ter a certeza? A certeza já a lemos. A certeza já eu disse, é o texto do Espírito de Profecia. Isso. Deus mostrou em visão a Ellen White que a alimentação de João Batista foi puramente vegetariana, Isso. puramente vegetal. E uma vez que temos a confirmação dada por Deus através da sua profetisa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos a confirmação que é mesmo o pão de São João, é mesmo a alfarroba. E já agora, irmãos, lembram-se de eu no início ter dito que sempre que possível nós vamos tentar fazer uma aplicação para os nossos dias. A profecia de Malaquias 4, 5 e 6 Muito bem. dizia que, aliás, vimos isso pela interpretação que o próprio Jesus deu em Mateus 17, 10 a 13, que já teve uma primeira aplicação em João Batista. Mas terá uma segunda aplicação no tempo do fim, porque o grande e terrível dia do Senhor é uma expressão que se aplica em várias partes da Bíblia à segunda vinda de Cristo. Então vai haver também um João Batista que precederá a segunda vinda de Cristo, como houve um João Batista que precedeu a primeira vinda de Cristo. Estão-me a acompanhar, sim ou não? E o primeiro João Batista, ou seja, o João Batista que precedeu a segunda vinda de Cristo, tinha uma alimentação como? Vegetariana. Que alimentação deve ter o João Batista que precederá a segunda vinda de Cristo? Ora, respondam-me lá de forma lógica. Alimentação vegetariana. É óbvio. Exatamente. Está claro este ponto? Eu ia falar precisamente disso. Este é um argumento bíblico imparável para nós provarmos que, para hoje, como povo de Deus, a alimentação de vida é a alimentação vegetariana. Não é o único argumento. Há um outro argumento que eu tenho também, que é, já agora apresento rapidamente, que é o seguinte: até Noé, Deus não permitiu a alimentação cárnea entre o seu povo. É verdade que a descendência de Caim já se alimentava de carne, mas Deus não tinha permitido ao seu povo, que eram os descendentes de Sete, alimentarem-se de carne. Até mesmo. Noé. Depois, quando eu digo Noé, foi à altura do dilúvio, ok? Depois do dilúvio, Deus então permitiu que se comesse a carne de animais limpos. Porque quando se diz lá em Gênesis 9, de toda a carne podeis comer, já estava subentendido, porque 2 capítulos antes, no capítulo 7, diz que Noé deveria levar consigo na arca, ou seja, era uma indicação de que Deus estava a dar a Noé para que ele soubesse, não era Noé que ia conduzir os animais para dentro da arca, não é? Mas para que Noé soubesse que dentro da arca haveria de haver 7 pares de animais limpos e apenas um par de animais imundos. Então, claramente, quando os animais entraram para dentro da arca, Deus já tinha deixado claro diante de Noé esta distinção entre animais limpos e imundos. Isto para dizer o quê? Quando em Gênesis, no capítulo 9, eu até vou ler esta passagem, estava a citá-la, mas eu vou lê-la. Em Gênesis 9, quando diz lá, Gênesis 9, portanto, tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. A erva verde Deus só tinha dado depois da queda de Adão e Eva. E agora Deus está a dizer, tudo quanto se move que é vivente ser-vos-á para alimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. A pergunta é, será que é mesmo tudo quanto se move? Tudo quanto se move, sim, mas tudo quanto se move, subentendido, à luz já de Gênesis 7, que vem atrás, Gênesis 7, 2, de todo o animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Eu pergunto, se Noé tivesse matado um animal imundo, esse animal hoje não existiria.
Porque só havia um macho e a fêmea, portanto não se Isso podiam mesmo. reproduzir. Exatamente. Porquê que Deus permitiu que fossem 7 pares de animais limpos? Para poderem ser mortos, para servirem de alimento e mesmo assim aquela espécie não se extinguir. Está claro este ponto? Ok? Muito bem. Muito bem. Então, voltando então à alimentação para os nossos dias. Qual é a alimentação? Estava eu a dizer, a alimentação, até Noé, Deus não permitiu que o seu povo se alimentasse de carne. A partir de Noé, Deus deu essa ordem. Agora reparem, irmãos, pensem nisto. Há aqui como que uma simetria na história. Eu tenho um quadro onde já apresentei isto várias vezes nas igrejas, que é o seguinte, reparem bem, a dieta original que Deus deu ao ser humano está em... Portanto, Gênesis 1:29 mostra-nos a alimentação original, o menu original, o cardápio que Deus deu à humanidade, aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, correto? Ok, e esse cardápio era apenas as sementes, as ervas em que há semente, que são as leguminosas, são os cereais, são ervas que dão semente, e eram os frutos. Depois da queda, em Gênesis 3:19, diz assim... Gênesis 3:18, perdão, diz assim: ela produzirá também cardos e abrolhos, a terra, e tu comerás a erva do campo. Esta erva nós podemos entender como sendo as hortaliças, os vegetais, as verduras, pronto, ok. E só depois, no tempo de Noé, no tempo do dilúvio, é que Deus disse, como eu já te dei a erva, agora acrescento também a carne dos animais, ok? Então, recapitulando, desde que Deus criou Adão e Eva, havia 3 grupos alimentares, os cereais, as leguminosas e os frutos. Após a queda de Adão e Eva, Deus juntou um outro grupo, e esse outro grupo foi os vegetais. Só 1600 anos após, portanto, porque o dilúvio veio no ano 1656 após a criação, é que Deus permitiu que o ser humano se alimentasse da carne de animais. Então reparem, qual foi o primeiro profeta... Escutem bem esta pergunta. Qual foi o primeiro profeta que deixou uma mensagem que ficou registada na Bíblia? Pois bem, o primeiro profeta que existiu foi Enoque, que vem mencionado no livro de Judas como sendo o 7º depois de Adão. Mas Enoque não deixou nada escrito. Nós não sabemos, só sabemos que Enoque foi profeta porque Judas no Novo Testamento o refere. Não sabemos nada do Antigo Testamento. Agora, o primeiro profeta no Antigo Testamento com uma mensagem que ficou registada foi Noé. E agora pensem nisto. No tempo do fim, o que é que vai acontecer? Quem é o último profeta que vai haver no tempo do fim? Eu acredito que o último profeta é Ellen White. Então reparem, vejam comigo o esquema. Deus dá a alimentação original aos nossos primeiros pais, cereais, leguminosas e frutos. Depois da queda, a natureza humana é mudada, Adão e Eva passaram a ter uma natureza pecaminosa de perfeita que antes era, e agora vão passar a comer também vegetais e hortaliças. Passados uns anos, 1600 e tal anos, Deus então permite que possam comer a carne. Quando chegamos ao tempo do fim, há um último profeta, e eu creio que o tempo que vai desde a queda até ao primeiro profeta, que é Noé, entre um paralelo inverso, simétrico, no tempo do fim, entre o último profeta e a segunda vinda de Cristo. E porquê que eu digo a segunda vinda de Cristo? Porque quando vier a segunda vinda de Cristo, Deus transformará este nosso corpo mortal em imortal e de corruptível em incorruptível, 1 Coríntios 15. Então reparem, a mudança de natureza que ocorreu no início com a queda dos nossos primeiros pais, ocorrerá no tempo do fim, mas agora de forma inversa. Passou-se de uma natureza pura, santa e perfeita para uma natureza pecaminosa, e no tempo do fim, quando Jesus vier, passar-se-á de uma natureza corrompida, mortal, corruptível, para uma natureza pura, santa, perfeita e incorruptível, como era. Quando isso acontecer, eu acredito que Deus irá suprimir a alimentação, o grupo dos vegetais e das hortaliças, e voltaremos à alimentação como era no início. Agora, antes da mudança da natureza, vai haver o último profeta. Então, entre o último profeta e a segunda vinda de Cristo, este tempo corresponde historicamente, simetricamente, ao tempo do início. E no tempo do início, nesse primeiro período entre a queda e Noé, o povo de Deus não tinha autorização para comer carne. Então, neste modelo simétrico da história, eu vejo um outro argumento para mostrar que no tempo do fim, desde que Deus deu indicações à sua profetisa do tempo do fim, não é mais tempo para o povo de Deus comer carne. E este argumento que eu mencionei há pouco vem confirmar esta visão. O povo de Deus, o João Batista dos últimos dias, deve ser vegetariano como o primeiro João Batista. Exatamente, pode muito bem. Parágrafo. Muito bem. Já agora alguém pode estar a perguntar, mas onde é que eu li o texto em que diz que João Batista era vegetariano? Conselhos sobre o regime alimentar, página 71. Página 71. Eu não tenho aqui, eu não fui buscar. Ok.
Mas tenho aqui o apontamento na minha Bíblia. Então, leia. Conselhos sobre o regime alimentar na página 71 e no livro Temperança na página 91. Portanto, os irmãos têm duas fontes em que diz Muito que a bem. alimentação dele era vegetariana. Irmão, Então, o tempo vai avançando e eu queria muito rapidamente falar do batismo de Jesus, lição de quarta, e também da grande profecia mencionada em quinta. O irmão tem mais alguma coisa a comentar? Não, é isso. Ok, Portanto, vamos avançar assim como então. João Batista foi chamado por Deus, os adventistas foram chamados por Deus. João Batista foi chamado por Deus para preparar a primeira vinda de Jesus. Os adventistas foram chamados para preparar um povo para a segunda vinda. Muito bem. A alimentação dele era vegetariana. A alimentação do povo de Deus dos últimos dias é vegetariana. A roupa de João Batista era simples, muito simples. E a roupa dos adventistas do tempo do fim também deverá ser não segundo a moda, Isso. não segundo a moda, mas roupas simples e modestas. Muito bem, Vamos então muito passar para a lição de quarta-feira. Muito bem. E aqui temos então uma referência no Evangelho de Marcos ao batismo de Jesus, e o relato aqui de Marcos é muito preciso, muito contundente, muito terra a terra, muito direto, muito incisivo. E, portanto, o que é que ele fala aqui do batismo de Jesus? Vamos ler. Portanto, Marcos, no capítulo 1 e nos versículos 9 a 13. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele, que faz recordar o relato de Mateus. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Também lemos isto em Mateus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve, diz-nos o versículo 13, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então, neste relato sóbrio de Marcos, nós temos aqui duas características muito interessantes. Marcos claramente aqui apresenta, portanto, um Jesus que é simultaneamente divino e humano. Do lado da divindade ele é o Cristo, o Messias, conforme é dito logo no versículo 1. O Senhor é anunciado por um mensageiro, portanto, Marcos 1, 2 e 3, mais poderoso do que João, Marcos 1, 7, não é? Porque João diz que esse que haveria de vir, ele, João, não era digno de desatar a correia das suas alparcas ou das suas sandálias. O amado Filho de Deus, sobre quem desce o Espírito Santo, Marcos 1, 10 e 11. Mas do lado da humanidade vemos os seguintes aspectos: ele é batizado por João e não o inverso, ou seja, por isso é que João vai dizer: eu é que deveria ser batizado por ti. E Jesus disse: deixa por enquanto, até que se cumpra tudo o que está escrito, ok? É conduzido pelo Espírito, o que acontece com humanos também. É tentado por Satanás, o que acontece com os humanos também, Marcos 1,13. Está com animais selvagens, o que acontece muitas vezes com humanos também. E recebe o serviço de anjos, porque os anjos, segundo Hebreus 1,14, diz que se foram enviados para ministrar àqueles que hão de herdar a salvação. Então, vemos aqui o lado divino de Jesus, mas por outro lado vemos também o lado humano. Então, aqui o relato sóbrio, direto de Marcos mostra então que para Marcos Jesus era simultaneamente divino e humano. Ok? Portanto, não há dúvidas sobre isto. Não sei se o irmão quer dizer mais alguma coisa. Para mim a lição de quarta-feira essencialmente é isto. Sim, eu gostaria de ler a maravilhosa, portanto, visão que Deus deu a Ellen White sobre este acontecimento, e é realmente espetacular, é maravilhoso o que Deus mostrou a Ellen White quando Jesus foi batizado, onde aparece aqui então o Espírito Santo, não é? Então já tínhamos visto que ele é Jeová, que ele é o Senhor mencionado em Malaquias 3.1, temos visto que ele é o Jeová mencionado em Isaías 43, de que Marcos faz referência no versículo 2 e no versículo 3 do capítulo 1. Agora vejam esta descrição que Ellen White faz, isto é realmente maravilhoso. O próprio Pai responderá à petição do Filho. Qual petição do Filho? Quando Jesus saiu das águas, quando Jesus foi batizado e saiu das águas, Jesus orou e pediu ao Pai que o abençoasse e lhe desse força para a missão que estava dentro dele e que abençoasse a raça humana através dele. E agora, em resposta a esta oração, Ellen White diz assim: o próprio Pai responderá à petição do Filho. Diretamente do trono são enviados os raios da sua glória. Isto é o que Ellen White diz. Isto é lindo. Diretamente do trono, o Pai envia os raios da sua glória. Abrem-se os céus e sobre a cabeça de Jesus Cristo desce a forma de uma pomba da mais pura luz. Portanto, os raios da glória de Deus descem e essa glória de Deus, sob a mais pura luz, com a forma de uma pomba, de uma luz dourada. Depois diz assim: dentre a massa à beira do Jordão, poucos, além do Batista, divisaram esta visão celeste. Entretanto, a solenidade da divina presença repousou sobre a Assembleia. O povo ficou silencioso a contemplar Cristo. O seu vulto achava-se banhado pela luz que circunda, sem cessar, o trono de Deus.
O seu rosto erguido estava glorificado, como nunca antes tinha visto um rosto de homem. Dos céus abertos ouvia-se uma voz, dizendo: Este é o meu filho, em quem tenho prazer. Estas palavras de confirmação foram proferidas para inspirar fé naqueles que testemunhavam a cena e, ao mesmo tempo, fortalecer Cristo para a sua missão. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si a nossa natureza decaída, a voz declarou ser ele o Filho do Eterno. João ficara profundamente comovido ao ver Jesus curvado como suplicante, rogando com lágrimas a aprovação do Pai. Ao ser ele envolto na glória de Deus e ao ouvir-se a voz do céu, reconheceu o Batista o sinal que lhe fora prometido por Deus. Sabia ter batizado o Redentor do mundo. O Espírito Santo repousou sobre ele e, estendendo a mão, apontou para Jesus e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É maravilhosa, é linda esta descrição que Ellen White faz sobre a descida do Espírito Santo. Já agora isto está escrito aonde? Os irmãos podem ler isto no capítulo do Desejar Todas as Nações, o capítulo 11, está bem? Capítulo 11 do Desejar Todas as Nações. Muito obrigado. Irmão, vamos mesmo para a reta final, e a reta final é a lição de quinta. Nós já, olha, por exemplo, do trimestre anterior nós falámos em detalhe desta profecia, mas só para dizer que aqui em Marcos 1, 14 e 15, quando diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo o quê? Atenção, muita atenção àquilo que Jesus disse no início do seu ministério terrestre. O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E a pergunta é maravilhoso, isto é fantástico, ele ter posto isto aqui no seu Evangelho. E eu pergunto, o que é que Jesus queria dizer com o tempo está cumprido? Irmão, explique lá. O tempo que está cumprido foram exatamente as 69 semanas de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Exatamente, é isso mesmo. Jesus era um estudioso das profecias de Daniel, não é? Nota-se aqui e nota-se na frase em que ele diz aos discípulos, não é? Quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, não é? De que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. O que é que isto quer dizer? Jesus gostava do livro do profeta Daniel, Jesus estudou na sua juventude e estudava o livro do profeta Daniel. Então, essa declaração que a abominação no lugar santo que falou o profeta Daniel iria acontecer no futuro, no ano 70 da nova era, quando os romanos destruíssem Jerusalém, e também sabemos como adventistas que vai acontecer no futuro, quando sair o decreto dominical feito pelos Estados Unidos da América, e que isso será a abominação de desolação no lugar santo, o decreto onde não devia de estar, porque devia de haver liberdade de consciência, eles vão acabar com a liberdade de consciência, então estão a pisar uma zona que é sagrada, que é a liberdade de consciência, a liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência, mas vemos aqui que Jesus está a fazer menção, e Marcos realmente entendeu também isso faz menção a Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. É isso mesmo. Não é? Então, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, e depois diz 7 semanas e 62 semanas, que somadas dão 69, vão parar até o ano 27 da nossa era. Desde o início das 70 semanas, que coincide com o início dos 2300 anos na profecia. E o início dos 2300 anos são o ano 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes. E essas primeiras 69 semanas, ou seja, esses primeiros 483 anos, vão parar exatamente ao ano 27, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão e foi ungido. Foi ungido, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora reparem, quando diz aqui o tempo está cumprido, já percebemos, portanto é a profecia das 70 semanas. 483 anos, as 69 semanas das 70 semanas de Daniel 9. Mas depois diz, e o reino de Deus está próximo, não diz o reino de Deus já cá está próximo. Isso. E há aqui uma citação de Ellen White, no Grande Conflito, página 346, diz: E o reino de Deus, que eles, discípulos, declararam estar próximo, foi estabelecido pela morte de Cristo. Exatamente. Que reino é este? É o reino da glória? Não, é o reino da graça. O reino da glória será estabelecido quando ele vier pela segunda vez. Então que reino é este? Isto é o reino da graça. O reino da graça, exatamente. O reino da graça. Foi estabelecido pela morte de Cristo. Exatamente. Por isso é que Jesus, no início do seu ministério, ou seja, 3 anos e meio antes da sua morte, diz: o reino de Deus está próximo. Pois estava há 3 anos e meio, estava próximo. Exatamente. O tempo estava cumprido, porque ele tinha acabado de ser batizado no ano 27. Os 483 anos estavam terminados, está cumprido. Agora, o próximo era a meia semana da 70ª semana. Exatamente. Era a primeira, os primeiros 3 anos e meio, os 3 anos da e última meio, semana. Da primeira metade da última semana, que faz as 70 semanas, exatamente. Portanto, faz os últimos 7 anos.
então, ao fim, portanto, aí foi estabelecido o reino da graça que Jesus estabeleceu com a sua morte Portanto, na cruz. irmãos, como o tempo já vai um pouco adiantado, nós não iremos demorar-nos muito mais neste assunto, tanto mais que nós no trimestre anterior nós estudámos um pouco a fundo. Já agora, se quiserem aprofundar mais e quiserem ver lá uma das nossas lições no trimestre anterior, podem ver. Mas, portanto, só para dizer aqui, porque é que aqui o autor da lição, na quinta-feira, pôs aqui este quadro profético. Só para dizer que a passagem de Marcos, que nós estamos a analisar, de Marcos 1, 14 e 15, quando diz que o tempo está cumprido, é o tempo da profecia das 70 semanas, Daniel 9, 24 a 27. E Cristo pregou isso, Cristo pregou isso. Exatamente. Cristo começou a pregar com essas palavras. Portanto, esse era o assunto, o tema da pregação de Cristo. Irmãos, isto é assim, reparem bem, no tempo anunciado pela profecia de Daniel é que Jesus iniciou o seu ministério. E Jesus, ao iniciar o seu ministério, vai se referir à profecia como que para validar o início do seu ministério. Exatamente. Refere-se à profecia para validar o início do seu ministério. É o cumprimento da profecia. Isto é absolutamente fenomenal, fantástico, tudo bate certo. A Bíblia é um livro espantoso. Ok, irmãos, vamos ficar por aqui, vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muitíssimo obrigado por este maravilhoso livro, por este maravilhoso estudo que está mais uma vez diante de nós neste trimestre. Agradecemos, Senhor, por nos dares o discernimento e a sabedoria para podermos compreender minimamente a Tua Palavra. Louvamos-te o Teu nome por isso e obrigado, Senhor, por esta introdução que podemos fazer ao Evangelho de Marcos. Obrigado por sabermos, por ficarmos a saber um pouco melhor quem foi Marcos, o autor deste Evangelho, e aquilo que Marcos disse logo no início do seu Evangelho. Senhor, abençoa cada um dos nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanharem, que eles possam perceber este assunto a fundo e, se não perceberem, Senhor, que possam, por eles próprios, estudar mais a fundo para perceber bem aquilo que nós iremos estudar. Fica connosco, Senhor, livra-nos todo o mal, te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Ok, irmãos, marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Deus abençoe a todos.